Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live. Hoje eu e o meu noivo, Nelson, vamos estar falando com vocês um pouquinho sobre os problemas que nós percebemos no nosso relacionamento que indicavam feridas de infância. É um assunto muito especial e a gente está muito feliz de compartilhar isso com você. E para você que está aqui, nós queremos dar algumas informações importantes. Nessa live você vai aprender algumas coisas muito legais, como, por exemplo, como resolver, identificar e depois resolver os seus bloqueios e feridas de infância que podem estar impactando seus relacionamentos hoje. É um tema muito importante, né? Descobrir quais foram as necessidades emocionais que você tinha como criança que não foram supridas e como isso impacta a sua vida hoje como um adulto em todas as áreas, tá bom? Nessa live, tem algumas pessoas que a gente não consegue ajudar. A gente não consegue ajudar pessoas que querem mudanças em passe de mágica. Nós não temos isso para oferecer, tá bom? Pessoas que querem passar por um processo de programação da sua mente para que elas façam alguma coisa ali que envolva redução do nível de consciência, ela seja programada para fazer coisas e tomar decisões, e enfim. A gente não trabalha com isso também, tá bom? E pessoas que querem, de forma geral, soluções rápidas e soluções mágicas, como, eu vou falar um mantra aí, vou ficar repetindo esse mantra várias vezes, e aí eu vou conseguir fazer mudanças na minha vida, né? Não temos isso para oferecer aqui, tá bom? As pessoas que nós conseguimos ajudar com essa live são pessoas que entendem que foram criadas por Deus e que Deus conhece suas necessidades e tomou providência para suprir todas elas, para que possamos ter plenitude de vida em todos os aspectos, inclusive emocional, tá bom? Pessoas que querem entender a sua mente, entender o seu funcionamento e para que assim elas consigam compreender a sua história e tomar decisões conscientes hoje para ter mais qualidade de vida e plenitude em todos os seus relacionamentos e todas as áreas de forma geral, né? Eu queria então começar compartilhando um pouquinho com vocês a respeito da nossa história, tá bom? É, Começando comigo, me tornei cristã adventista, né, as duas coisas, nunca tinha sido batizada em outra igreja, me tornei adventista aos 18 anos, e foi uma experiência muito interessante, que eu vivi ali com o Senhor, né, e depois eu fui para uma escola missionária, lá em Minas Gerais. Foi uma experiência muito legal estar ali, naquela escola missionária. Eu pude aprender várias coisas muito importantes, como, por exemplo, que Deus tinha um plano para a nossa vida. Deus tem um propósito para nós como indivíduos e um plano ideal para todas as áreas da nossa vida. E isso foi fantástico para mim. Eu entendi várias coisas importantes sobre como o nosso corpo funciona, eu entendi sobre consequentemente, como a gente deve lidar com ele, aspectos de estilo de vida, o plano de Deus para as famílias, qual é o plano de Deus ali para essa dinâmica entre pais e filhos, entre esposo e esposa, né, até mesmo no processo de constituição da família, como deve ser o namoro, o noivado, enfim, coisas que foram incríveis na minha vida. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo algumas coisas importantes, especialmente depois que eu tive aulas de verdadeira educação, onde foi apresentado para nós o ideal de Deus para o processo de educação dos indivíduos, né? Como os pais devem lidar com o filho, no processo de disciplina e tal. Fantástico, né? É um assunto muito amplo, mas muito interessante. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que algumas pessoas tinham muito mais facilidade com certos processos de mudanças ali dentro da escola, inclusive de adaptação às regras, de facilidade de relacionamento, de criar vínculos, de fazer amizades. Fui percebendo várias questões assim e consegui correlacionar algumas dessas coisas com o ambiente familiar de onde essa pessoa veio. E isso foi abrindo algumas portas na minha mente, né? Eu comecei a perceber que algumas certas estruturas familiares traziam para certos indivíduos facilidades que outros que vinham de estruturas familiares disfuncionais não tinham. E aí eu fui começando a entender aos poucos como isso acontecia, né? E por fim, a conclusão básica que eu fui chegando depois de perceber alguns desses padrões em ação é que o lar de onde uma pessoa vem tem muita influência no nível de maturidade emocional que ela tem e pode impactar no processo de desenvolvimento social, emocional e espiritual de uma pessoa, tá bom? Eu vi pessoas sendo expulsas, passando por situações difíceis ali naquele ambiente, né? Ou ambientes semelhantes, porque eu estive em outras escolas semelhantes também. E eu cheguei à conclusão de que se alguns aspectos básicos e essenciais
fossem apresentados para a pessoa de aspectos que interferem na sua vida hoje, correlacionados fortemente com o passado, com tudo aquilo que contribuiu para a formação da sua estrutura psíquica, né? Se a pessoa entendesse muitas dessas coisas, aquela influência, aquele impulso que elas tinham, às vezes, de ter certas atitudes, se elas entendessem a origem disso, já quebraria muito a força muito impacto disso na vida delas. Enfim, muitos alunos conheciam as regras, mas não entendiam as forças que atuavam sobre eles e que impelia, que não eram realmente determinantes, mas que fortemente as impelia a terem atitudes que não eram ideais. E, por fim, eu cheguei à seguinte conclusão: estudar sobre saúde emocional é muito importante, tá? É um assunto que eu já tinha uma certa inclinação, mas depois de ver essas coisas acontecendo, eu cheguei a essa conclusão plena. É importante estudar e é importante apresentar isso, é importante que as pessoas entendam isso, especialmente nesse contexto em que nós estamos treinando pessoas para lidar com outras mentes. Pessoas que, se a própria pessoa não consegue gerenciar suas emoções, se compreender, ela vai ter dificuldade de ser esse abrigo, essa ajuda para outras pessoas nesse processo de cura emocional, que impacta também na sua espiritualidade. Então, enfim, por algumas conclusões muito importantes às quais eu cheguei. Não estudar sobre saúde emocional é um déficit significativo quando o assunto é desenvolvimento integral do ser humano. A gente está querendo que a pessoa se desenvolva e tenha plenitude em todas as áreas, né? Enfim, eu conheci o meu lindo noivo lá em Minas Gerais, em 2021. Esse rapaz maravilhoso aqui tinha vindo de outra instituição naquele período, inclusive uma instituição onde minha mãe estava. E quando esse menino lindo chegou lá, eu já de cara percebi algumas características muito atrativas para mim, né? Era um rapaz, assim, muito falante, comunicativo, bonito, né? Isso aí não tem como, né? Eu sou apaixonada por ele, coisa mais linda do mundo. Ele chegou lá, ele também era uma pessoa com muitas habilidades manuais, então foi uma das coisas que me chamou a atenção, aquele menino ativo, enérgico, ele era realmente bastante enérgico, elétrico, assim, agitado. E ele sempre disposto também a ajudar com essas questões manuais, tinha alguma coisa estragada, ele ia lá e consertava, né? Ajudava na agricultura, enfim. Isso foi me chamando bastante atenção nele. E aí eu também percebi algumas coisas, que ele tinha uma frieza emocional muito grande. Eu achava aquilo meio diferente, assim, né? Mas, enfim, um detalhe importante de contar é que antes dele ir para essa escola missionária onde eu estava, eu comentei que ele estava em uma outra onde a minha mãe também estava, né? Quando ele estava lá, simultaneamente, né, no período que minha mãe também estava, a minha mãe o conheceu, e uma informação importante é que ele tinha a tendência de falar umas coisas assim, meio por impulso, e aí, às vezes, eram umas afirmações bem polêmicas, né? E numa dessas situações, ele falou uma coisa lá que não era muito interessante de ter sido falada naquele ambiente, naquele contexto, e aquilo gerou um estranhamento na minha mãe. Então, ela me contou sobre isso antes dele ir para lá, para onde eu estava, e falou: filha, toma cuidado, tá? Mantenha a distância e tudo mais. Acredito que ela tinha algum receio de que eu desenvolvesse sentimentos por ele, porque ela já sabia que tínhamos aí algumas coisas em comum e tudo mais. Enfim, né? Moral da história. Ele chegou lá e algum tempo depois já estávamos ali, né? Só que foi um processo interessante, porque inicialmente, de fato, mantive uma certa distância. Eu acho que foi até uma das coisas que contribuiu aí para que despertasse ainda mais o interesse dele, né? Não sei como é que isso funciona muito bem na mente dos homens, mas aconteceu isso. Então, de fato, tinha uma certa distância, mas naquela dinâmica de escola missionária, né? Que poucas pessoas no mesmo ambiente, a gente acabou se aproximando bastante, começamos a conversar mais e aí os sentimentos vieram, né? Enfim, depois eu tive que sair daquela instituição para ir para outra, para passar um tempo como voluntário em outra instituição. Ele veio conversar comigo, se declarou para mim, decidimos manter contato por algum tempo, e a gente fez isso, até que entendemos que aquele não era o contexto ideal para ter um relacionamento, e que se fosse da vontade de Deus que a gente tivesse um relacionamento, seria no futuro. A gente, inclusive, orou nesse dia, entregamos tudo aquilo para Deus, falamos: Senhor, se eu tenho um plano para nós, não é para agora, é para o futuro. E a gente parou de conversar. Conversamos uma coisa ou outra, muito raramente, assim, mas contato mesmo a gente não manteve, tá? E aí, avançando um pouco mais, a história, embora tivéssemos decidido parar de conversar, um clipe mental havia ficado em nós, porque de fato ficou notório que nós tínhamos um propósito muito semelhante, tínhamos interesses em comum e um propósito daquilo que Deus já tinha mostrado para a gente que era o caminho para o qual a gente devia seguir, muito semelhante.
Então, isso deixou um clipe mental em relação a mim, na mente dele, e sobre ele na minha, né? Um desejo, assim, de propagar nossos ideais de estilo de vida pelo Brasil, e algo que pesava para a gente era a questão do desenvolvimento pessoal, correlacionado com saúde emocional, que é justamente ao que a gente tem se dedicado mais nos últimos meses, né? E aí, o que acontece? Como eu disse, a gente não estava conversando mais, só que lá em 2023 a gente se encontrou num congresso chamado OCI, que teve no Rio de Janeiro, em Penedo. Não sei se você já ouviu falar do OCI, enfim. Foi um congresso muito legal, e ele reuniu muitas escolas missionárias ou instituições semelhantes, com alguns aspectos na mentalidade semelhantes ao que a gente tinha desejo de propagar e tudo mais. Lá estávamos nós juntos, novamente. Primeira vez que a gente se reencontrou depois daquela situação lá do passado, né? E nesse contexto, nós voltamos a falar sobre como era importante que fosse desenvolvido um treinamento que auxiliasse pessoas que estavam na missão a entender as próprias emoções, cuidar da própria saúde emocional, que existia uma forte demanda para isso, inclusive tanto no cuidado com o próprio obreiro, quanto visando a ele ter ferramentas e ser melhor preparado para ser um missionário, porque ele estaria mais capacitado a lidar com as mentes humanas, entender as diferenças, as necessidades emocionais, as feridas emocionais, os traumas, e ele conseguiria ter essa sensibilidade maior para tocar as pessoas, né? Conversamos sobre isso, pensamos no desenvolvimento desse projeto, mas isso ficou só na teoria, porque especialmente ele, estava com muitas demandas. Depois eu fui descobrir que ele estava com alguns problemas pessoais que impediram que ele se dedicasse para o desenvolvimento daquele projeto. Foi até uma coisa um pouco frustrante para mim, porque eu voltei daquele OCI super empolgada para fazer aquele projeto. Inclusive, chamei algumas pessoas para participar, só que ele, assim, dava algumas respostas, assim, quando eu comentava, né, vamos chamar fulano, ciclano. Não, vamos manter isso aqui só entre nós primeiro e tal. E eu não entendi aquilo muito bem, mas depois ele foi me dizer que é porque ele tinha em mente que era para ser um projeto de casal ali inicialmente, né? Mas eu não sabia que ele tinha voltado a me considerar como uma possibilidade, embora aquilo tivesse passado na minha mente, e com o tempo, na verdade, isso foi se fortalecendo um pouco mais, especialmente ao perceber, fortalecer aquela consciência dos interesses em comum. Mas, no fim das contas, não foi para frente. A gente parou de conversar de novo, e aí foi só alguns meses mais tarde que ele me ligou e falou dos sentimentos dele por mim, falou que ele via compatibilidade e tudo mais, só que eu não estava aberta para pensar nisso naquele momento, e eu falei que não queria, não estava interessada nisso. Paramos de conversar de novo. Aí, alguns meses depois, lá estava ele, novamente, vindo falar comigo, só que dessa vez ele tinha em mente me convidar para fazer parte da equipe do projeto que ele tinha desenvolvido, né? Ele tinha melhorado, eu gosto de dizer assim, porque realmente eu fiquei encantada com o projeto que ele me apresentou. Ele pegou o projeto que a gente tinha lá em 2020 e alguma coisa, e ele melhorou esse projeto bastante e apresentou. Falou, olha, meu objetivo é fazer assim, assim, assado, dessa forma. Eu achei incrível, eu achei muito legal. E nessa situação, com o passar do tempo, eu estava novamente aberta a considerar um relacionamento com ele. E ele, quando percebeu alguns sinais disso no meu comportamento, veio conversar comigo. Ele me ligou, conversou, né, e tal. E no fim das contas, a gente voltou a conversar da possibilidade de ter um relacionamento e passamos alguns meses orando e conversando sobre o assunto. Até que, de fato, a gente começou a namorar em novembro do ano passado, né? Enfim, foi uma experiência bem interessante aí que a gente passou, e a gente tem visto fortemente Deus conduzir o nosso relacionamento. Nós não temos dúvida de que nosso relacionamento é da vontade de Deus, e que Deus tem um plano, um propósito para nós, que cada dia que passa vai ficando mais claro. A gente vê Deus confirmando cada vez mais que esse é o ideal dele, né? Só que, assim, mesmo nos relacionamentos que são ideais, que é o plano de Deus que aconteça, né? Não estão isentos de dificuldades, né? E não foi diferente conosco. Então, com o passar do tempo, quando a gente começou a namorar mesmo, né? Algumas dificuldades vieram à tona, tanto para mim quanto para ele. E ficou notório para nós que, do jeito que estava, se a gente não fizesse algum tipo de mudança no nosso comportamento, alguma coisa não mudasse dentro de nós, na nossa mentalidade, nós não conseguiríamos suprir as necessidades um do outro. E a gente foi, na verdade, com o tempo, entendendo quais eram essas necessidades. Foi ficando mais claro à medida que a gente ia estudando, que a gente ia conversando sobre nossas feridas, sobre nossas dores, enfim. As coisas foram ficando mais claras. E interessante como Deus estava preparando, especialmente ele, para liderar o nosso relacionamento em relação a isso,
quando ele estava, por exemplo, em seus momentos de devocional. Teve, inclusive, um dia que foi muito interessante, que ele me ligou, não, ele não me ligou, ele mandou um áudio para mim. Ele estava, assim, muito emocionado nesse dia. Nós nem estávamos namorando ainda. Estava perto de a gente começar a namorar, mas a gente não estava namorando ainda. E ele estava me contando sobre como Deus tinha falado fortemente ao coração dele por meio do seu devocional, ao ele compreender profundamente o amor de Deus por ele. E ele estava muito emocionado com aquilo, porque Deus falou com ele em uma linguagem que ele conseguiu entender. E isso foi muito impactante. E aí, uma das coisas que ele trouxe fortemente daquela compreensão que ele estava adquirindo cada vez mais sobre o amor de Deus por meio de Cristo, é que o amor masculino desperta o amor feminino da mesma forma que o amor de Cristo desperta o amor da igreja. E essa foi uma coisa que ele começou a aplicar no nosso relacionamento. Então, como eu havia comentado antes, quando eu conheci, eu vi uma pessoa muito fria ali. Uma frieza emocional realmente muito singular, assim. E eu fui percebendo ele se tornar uma pessoa cada vez mais sensível, mais aberta, mais carinhosa, mais disposta a servir, disposta a se doar para que o relacionamento verdadeiramente funcionasse. E aí eu fui descobrindo algumas coisas interessantes, como, por exemplo, que aquela pose de durão que ele tinha era, na verdade, uma capa para um rapaz que era, na verdade, sensível e até uma palavra que a gente depois conversando veio à tona, né? Uma pessoa carente, justamente por alguns aspectos da educação dele, que mais tarde ele vai enfatizar aqui na live, tá? Mas, enfim, foram algumas descobertas ali. Então, de uma pessoa fria e sensível, ele foi se mostrando uma pessoa sensível e carente também da minha atenção, da minha presença, do meu toque e tudo mais, como a gente vai falar um pouco mais aqui. E aí, enfim, uma das razões que contribuiu para isso, né, para que ele se tornasse, para que essa mudança na forma dele se expressar emocionalmente acontecesse, as próprias necessidades dele e relacionadas com algumas falhas na educação que ele teve. E a outra justamente por causa da forma de funcionar própria dos homens, né? E é interessante perceber que nós, mulheres, temos uma forma de funcionamento muito diferente da forma dos homens, e embora sejam muito diferentes, são muito complementares. Isso é muito interessante, né? São pontos fortes, diferentes e profundamente complementares, e aquilo que um não consegue, o outro tem, e ele se doa ali. É incrível como Deus fez para funcionar essa dinâmica de relacionamento entre o homem e a mulher, né? E, e aí algumas coisas foram se tornando claras, como, por exemplo, que duas principais linguagens que os homens têm de forma geral são toque, então é uma das formas como ele vai demonstrar carinho, apreço, acolhimento, e vai sentir desejo também de receber o amor da sua parceira, né? E a outra, eu diria palavras de afirmação, só que a gente vai além nisso, é especialmente o reconhecimento do esforço que ele tem pela mulher, pela família. Essas coisas são profundamente importantes para o homem, elas são motivadoras para eles, né? E é interessante que alguns homens, depois de um certo tempo de relacionamento, esse lado deles, ou até mesmo eles já podem entrar no relacionamento assim, também pode ter uma forte relação com algumas falhas educacionais, né? Homens que têm dificuldade de manifestar suas necessidades, esse lado mais afetuoso, mais que facilite a conexão, sabe, emocional entre ele e a mulher. E muitos deles não conseguem demonstrar essa necessidade do vínculo, tanto emocional quanto físico, justamente porque eles já se sentiram não amados ao não ter suas necessidades supridas, e aí eles se retraíram, né? Mas, de forma geral, os homens, eles manifestam seu amor dessa forma. E aí, até um outro conceito interessante dentro disso que a gente falou, do reconhecimento do esforço, que é até uma coisa um pouco mais ampla, mas assim, os homens precisam de respeito para conseguir amar a mulher. E a mulher precisa se sentir amada para dar respeito. Tem até um livro que a gente está lendo, né, meu bem? Chamado Amor e Respeito. Ele não está aqui agora, eu queria até mostrar para vocês. Mas se chama Amor e Respeito. É um livro fantástico e ele traz justamente essa ideia de que ambos precisam tomar a decisão. A mulher precisa decidir respeitar o homem incondicionalmente e o homem precisa decidir amar incondicionalmente. Mas que quando a mulher não se sente amada, vai ser muito difícil para ela reconhecer o esforço do homem, mostrar apreço por quem ele é.
admirá-lo, né? Respeitar a liderança dele, ela vai ter mais dificuldade de fazer isso do que se ele fosse amoroso, carinhoso, terno, compreensivo e tudo mais. E o homem, por outro lado, vai ter muito mais dificuldade de ser esse homem acolhedor, compreensivo e amável, se ele não se sente respeitado e validado pela mulher dele. Princípios muito interessantes que a gente tem descoberto no nosso relacionamento. Inclusive, depois de algumas dificuldades que a gente teve, né? Como a gente está trazendo aqui. Algumas descobertas indo mais além, que o cérebro masculino é movido por lógica, honra e prazeres físicos. Diferença de funcionamento entre homens e mulheres, né? Eles funcionam dessa forma, tá bom? Por exemplo, quando se trata da mente lógica, dada essa condição, a tendência masculina é para consertar, corrigir, melhorar coisas. É até um problema que muitas vezes algumas mulheres têm com os homens, que quando elas querem desabafar, é com aquele momento em que elas estão ali sendo vulneráveis e falando do que machuca, do que está incomodando de alguma forma, né? Nem sempre a mulher quer soluções para os problemas, mas é o momento em que o homem, justamente por causa do seu modo de funcionamento, ele começa a apresentar soluções práticas para elas, né? Faz assim, faz assado, não sei o quê. Isso muitas vezes pode soar profundamente insensível para a mulher e ferir os sentimentos dela, né? Mas a gente vê aqui uma característica relacionada ao modo de funcionamento deles. Desejo de melhorar, consertar coisas. Então, se a mulher tiver uma mentalidade muito negativa e que constantemente está nessa situação de ter dificuldade de pensar de forma otimista, enfim, isso pode ser muito difícil para o homem administrar, justamente por causa do modo de funcionamento dele de busca de solução de problemas, resolução de problemas. A gente vai falar um pouco sobre como isso afetou nosso relacionamento. Com relação à honra, como eu falei, os homens precisam se sentir valorizados e respeitados pela mulher. E quando, por exemplo, a mulher ter a sua liderança respeitada, também está relacionado com isso, né? E quando a mulher, ela tem uma atitude que, de alguma forma, pareça que ela está ordenando, que ela está sendo insubmissa, que ela não está respeitando a liderança dele, de certa forma, é quase como se tivesse um outro homem ali no território dele, né? É uma coisa estranha, né, meu bem? É como se despertasse um sentimento de combatividade, vamos dizer assim, né? Justamente por causa da questão da honra, do respeito, que é importante para eles, por causa do modo de funcionamento deles, né? E quando eles não têm os seus esforços valorizados, isso também os desmotiva. Então, nessa busca pela honra, pelo respeito, eles fazem esforço, eles se entregam para causas que eles acreditam, e ter essa resposta de valorização é importante. Quando se trata da questão da intimidade física, o afeto da mulher revigora o homem. Nós fomos feitos, os homens e as mulheres, com uma capacidade diferente de aguentar pressões da vida. A mulher é muito mais sensível, por exemplo, ao cortisol, né? Isso causa uma série de dificuldades aí para o corpo dela, envelhece a mulher mais rápido, deixa ela mais predisposta a uma série de doenças, né? Enfim, funciona diferente para homens e mulheres. Os homens são mais resistentes à pressão do que nós. Só que eles também se desgastam com essa pressão. E quando eles recebem esse acolhimento da mulher, esse carinho, inclusive por meio do toque, isso contribui para revigorar esse homem e prepará-lo para sair no outro dia e enfrentar o mundo, derrubar os leões pela sua família. Muito interessante como isso acontece, né? É importante destacar que nós acreditamos, como cristãos, que existem níveis de contato físico próprios para cada fase do relacionamento, tá bom? Então, existem níveis de intimidade física que são próprios de se ter somente dentro do casamento. Então, é um adendo muito importante de se observar aqui, tá bom? Porque Deus tem ideais, e esses ideais, eles fazem muito sentido, eles trazem felicidade e plenitude para o relacionamento. Enfim, né? De forma geral, então, resumindo, o relacionamento entre homem e mulher em si é muito prazeroso. Toda essa troca de intimidade emocional, o carinho físico, a compreensão que vai sendo construída, a cumplicidade, né? Isso é muito valioso e satisfatório para ambos. E eles também sentem essa necessidade de ter essa conexão emocional com a gente. E, enfim, por algumas descobertas aí que eu fui fazendo com o passar do tempo. Agora eu vou falar um pouquinho com você sobre alguns erros que foram cometidos no nosso relacionamento. E eu vou falar no momento sobre mim, depois ele vai falar sobre ele. Isso aqui é uma pincelada, tá, gente? Tem coisas que são mais profundas
mais amplas, mas já vai dar para vocês terem uma noção de algumas coisinhas aqui. Por exemplo, né? Eu me descobri no meu relacionamento mais fria do que eu imaginava que eu fosse. Eu não sabia que eu tinha uma tendência tão grande à frieza, tanto física, né, de toque e tudo mais, quanto de expressar meus sentimentos de apreço por meio das minhas palavras. E eu não tinha essa tendência natural de ir na direção dele para entregar o afeto e o carinho, o toque propícios para a fase do relacionamento que nós estamos, né? Mas não existia isso, sabe? E muitas vezes eu achava até um certo exagero quando ele cobrava isso. Eu não entendia muito bem essa necessidade que ele tinha. Às vezes isso se manifestava ainda quando a gente estava tendo nossas DRs, né? As discussões de relacionamento, né? Estávamos ali nesses momentos em que estávamos tratando sobre temas delicados que precisavam de ajustes no relacionamento. E eu me descobri com uma forte tendência a fugir dessas situações. Uma tendência a não querer estar ali, de me ver evitativa mesmo, inclusive fisicamente, nessas situações, que era justamente quando ele sentia mais necessidade desse contato, dessa proximidade, dessas reafirmações de afeto. Eu me via com essa dificuldade de entregar para ele o acolhimento que ele sentia necessidade ali, né? E aí, depois de um tempo, estudando sobre o assunto da psicoterapia, eu fui entender alguns conceitos importantes que explicaram algumas coisas sobre mim, meu funcionamento de forma mais profunda. Por exemplo, a questão da teoria do apego de John Bowlby. Não sei se assim fala o sobrenome dele, mas eu sei que é por aí que se pronuncia, né? Enfim, ele desenvolveu uma teoria muito interessante que até foi expandida aí depois para alguns estudiosos da psicologia, né? Explicando um pouquinho sobre a relação que existe entre o vínculo que o bebê teve com seus pais ou cuidadores, para quem não foi criado com pai e mãe, foi criado com avós, com tios, né? O vínculo que essa pessoa teve com esses pais ou cuidadores vai ser, de alguma forma, um preparo, um precursor, e vai fortemente influenciar a forma como essa pessoa vai se relacionar com seu futuro cônjuge no futuro. Existem alguns tipos de apego que ele descreveu para gente. O apego ansioso, o apego evitante, o apego desorganizado e o apego seguro. O seguro é para onde todo mundo está querendo ir, né? É onde essa criança na infância provavelmente teve um vínculo muito de conforto, de acolhimento com seus pais. Ela se sentia segura de que se ela caísse, se ela chorasse, se ela precisasse deles, eles estariam ali para acolhê-la com amor, com carinho. Se ela errasse, eles iriam instruir, iriam ajudá-la, né? Mas não iriam criticar, bater desnecessariamente, enfim. Ela se sentiu segura e acolhida no carinho desses pais. É para onde a gente quer ir. Esse adulto vai ser aquela pessoa que vai ter muito mais facilidade de se entregar no seu relacionamento, de criar um vínculo profundo, seguro, em que ela vai confiar com mais facilidade na outra pessoa. É a pessoa que não vai ter aquelas crises de ciúme, né? Não é que ela nunca não vai sentir ciúme, mas é aquele adulto que tem isso muito sob controle, lida muito bem com essas coisas. É aquela pessoa que consegue receber o que vem do outro, a necessidade do outro, de cuidar dos sentimentos do outro. Enfim, né? É aquela pessoa saudável emocionalmente que ajuda a construir um relacionamento saudável. E aí temos os outros tipos de apego que estão fortemente relacionados com deficiências. Só um momento que a gente teve uma dificuldade aqui com a luz. Mas, enfim, está relacionado com deficiências que essa pessoa teve na sua educação, justamente nesses aspectos que a gente trouxe aqui, tá bom? O vínculo dessa pessoa com seus pais era um vínculo que transmitia insegurança, que transmitia medo, que transmitia essa sensação de que se ela precisasse, eles não estariam ali, ou um medo, porque às vezes eles estavam, às vezes eles não estavam, e se não estiver mais, e se brigar comigo, e se... Aquele vínculo instável, sabe? E aí, existem três opções. Ou essa pessoa vai se tornar um adulto que vai ter muita dificuldade nos seus relacionamentos, porque ela pode se tornar uma pessoa dependente emocional, que vai cobrar em excesso, que vai ter muito medo de abandono, que vai ser aquela pessoa que pode ter explosões de ciúmes, muita necessidade de reafirmação constante do amor do outro, e se ela não tem isso, ela se sente aflita, agitada, ou aquela pessoa que é muito fria emocionalmente, você percebe que existe um gelo, uma barreira que separa ela dos outros, tá? Isso também pode acontecer.
é o outro lado da moeda aí. É a pessoa que não consegue criar um vínculo profundo. E por trás disso está insegurança, está medo de abandono e tudo mais, mas se manifesta de uma forma diferente, tá bom? E abrindo até um parênteses aqui, geralmente a pessoa de apego ansioso e a pessoa de apego evitante vão ter a tendência de se atrair uma pela outra, né? E aí a gente já tem um relacionamento que vai causar muito desgaste, muito sofrimento para as duas. Mas enfim, voltando aqui, temos então, a última que eu preciso falar, o apego desorganizado, que foi onde eu me vi. É aquela pessoa que veio do lar profundamente inseguro, mas é aquela coisa assim que você, a mesma fonte de proteção, de afeto, que às vezes era até sufocante para a criança, é aquela mesma fonte de explosões de raiva, que gerava medo, que gerava angústia, que gerava um senso de desamparo. Então, tinha essa duplicidade muito intensa, de maneira que a pessoa se torna ansiosa e evitante ao mesmo tempo. É aquela pessoa que ela tem muito medo da conexão profunda, emocional, dificuldade de confiar e de se entregar para o relacionamento e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ela é aquela pessoa que, se ela sente que vai perder o outro, ela tem a tendência de se tornar mais ansiosa. E aí vem a parte da dependência emocional e os medos, os receios e tudo mais. Enfim, né? Foi nesse ponto aqui que eu me vi no nosso relacionamento. Outra coisa também que acontecia era um pessimismo muito grande em relação, por exemplo, aos esforços que ele tinha. Esse pessimismo, ele permeava, de certa forma, vários aspectos da vida, mas o nosso relacionamento se manifestava da seguinte forma. Ele é um rapaz que foi treinado para ser um bom esposo. Isso é uma coisa muito legal. Ele desde novinho, ele decidiu que ele queria ter uma família feliz e que ele ia se entregar para fazer isso acontecer, custe o que custar da minha parte, ele dizia, né? E então ele foi treinado para ser essa pessoa. E é interessante que no nosso relacionamento, quando a gente estava conversando sobre algumas coisas, no futuro vai ser assim um assado, como é que vai ser quando a gente estiver casado, né? Eu vi uma forte tendência em mim de duvidar dele e de acreditar que ele deixaria de ser isso, que ele deixaria de ser aquilo, que ele iria mudar muito comigo, que ele deixaria de ser a pessoa que ele era. E aí, às vezes, eu menosprezava os esforços dele e as constatações de que ele, por exemplo, quando a gente se casar, eu quero ser esse tipo de homem para você. E ele estava projetando expectativas negativas, dizendo, isso aí é só até a gente casar, isso aí é só até não sei quantos anos de casamento, e isso vai mudar. Isso era profundamente desestimulante para ele, era uma coisa que o feria, mas eu nem percebia que estava fazendo isso, né? Em muitos desses casos. Outra coisa também, às vezes eu me via com uma forte dificuldade, que está relacionado com a dificuldade de confiar, né? De acreditar que ele lutaria pelos meus interesses, de que ele iria cuidar de mim e cuidar das minhas necessidades, mesmo que eu tivesse fortes evidências disso, que ele já estava fazendo isso no nosso relacionamento de forma muito profunda, mas eu me via com muito medo. E se no relacionamento ele se tornar autoritário? E se ele fizer isso, se ele fizer aquilo? Exemplo, como até coloquei no slide, é a questão do assunto da submissão, que é um tema que fora do nosso meio cristão, porque graças a Deus nós temos muita informação na Bíblia sobre o ideal de Deus para essa dinâmica de submissão e liderança masculina, que nos mostram que, na verdade, a submissão é uma bênção e que ela não é para oprimir a mulher, para diminuir a mulher, enfim, né? Mas fora desse nosso contexto, até um assunto um pouco delicado de se tratar atualmente. Mas, às vezes, quando a gente tratava de alguns assuntos que relacionados ao papel feminino e masculino no relacionamento, eu me via com forte medo de ele não respeitar os meus direitos e as minhas necessidades. E eu me via sempre, com muita frequência, numa posição de defensiva em relação a ele. E essa questão também impactou a gente profundamente ali. Outra coisa que aconteceu também, que a gente foi percebendo, é que eu tinha uma forte preocupação com o futuro. Nem sempre eu expressava isso para ele, mas às vezes eu acabava expressando, como, por exemplo, jogando um balde de água fria no sonho que ele tinha, que era de fazer uma viagem aí pelo Brasil de moto, né? Ele queria atravessar o Brasil aí de moto. Era o sonho que ele tinha, né? É um sonho ainda, na verdade. Enfim, e quando ele falava sobre isso comigo, ali estava eu jogando água fria nele, dizendo, mas a gente vai, e se acontecer aquilo, né? A gente pode sofrer um acidente e tal, e se der esse problema e aquele problema. É um exemplo, né, dessa disposição de ter receios e medos, mas isso se manifestava com alguma frequência em relação a alguns aspectos do nosso relacionamento. E é interessante que, paradoxalmente, essa preocupação, esse medo,
que eu tinha de se acontecer alguma coisa com ele, se eu perder ele, se eu ficar viúva, ou se ele morrer antes da gente se casar, como é que vai ser, como é que eu vou superar isso e tal. Vários pensamentos desse tipo vinham à minha mente, especialmente quando se tratava da questão desse lindinho aqui andar de moto, né, porque ele gosta muito de andar de moto, de andar de carro, às vezes ele gostava de andar muito rápido, isso gerava alguns medos profundos na minha pessoa, né, mas paradoxalmente, paralelamente a isso, eu não me cuidava, eu não me protegia de situações potencialmente perigosas, como, por exemplo, sair para caminhar no meio do Mato Grosso do Sul, né? Um lugar que tem bastante onça, bastante cobra e vários outros tipos de animais aí que poderiam ser potencialmente perigosos para mim. E teve até uma situação que foi uma das que mais preocupou ele, que foi uma situação que eu estava caminhando sozinha, e aí eu tenho essa fama, né? A menina que sai caminhando sozinha lá, e o pessoal fica preocupado, ficava falando comigo, mas eu não tinha muita preocupação com isso, né? Só que teve uma situação em que teve um foragido da polícia que estava passando ali pela região onde eu costumava caminhar sozinha, e depois vieram me contar isso, e meio que até criaram uma regra lá onde eu estava para proibir as meninas de saírem sozinhas, né? Eu acabei contribuindo para criar a regra ali. Mas teve até umas outras situações também, tipo uma situação que uma cobra passou bem perto ali do meu pé, quando eu estava andando ali na grama. Enfim, ele percebia uma tendência de me preocupar muito com ele, mas comigo mesma eu não me preocupava tanto assim. E ele até me questionou sobre isso. Falou, amor, eu percebo que você se preocupa bastante comigo, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Mas já percebeu que você não cuida de você mesma? Já percebeu que isso aqui representa um perigo para você, mas você age como se isso não fosse tão perigoso assim? E aí, dentro dos meus estudos sobre psicoterapia, um outro tema veio à tona que foi muito impactante para mim e que me ajudou a começar a reavaliar as minhas próprias atitudes e o que tinha por trás como motivação para mim, para que eu fizesse certas coisas que, inclusive, eram perigosas, né? E esse conceito é o conceito de pulsão de vida e pulsão de morte, que é basicamente são forças que atuam na nossa mente e que elas vão sendo fortalecidas ou enfraquecidas pelas experiências que a gente passa na vida, que elas vão contribuir para que a gente tenha comportamentos que pendam para a vida ou para a morte. Em que sentido, né? As pulsões de vida são aquelas pulsões que nos levam a construir, a edificar, e isso se aplica a cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar dos nossos relacionamentos, estudar, todas as coisas que contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento. Isso é pulsão de vida. E isso vai sendo fortalecido ao longo da nossa vida, inclusive desde o ventre da nossa mãe. Já estamos recebendo influências que fortalecerão as nossas pulsões de vida ou as pulsões de morte. E, por outro lado, as pulsões de morte, então, são justamente as que pendem para o lado contrário. É tudo aquilo que te destrói, que vai desconstruindo você aos poucos, porque quando se trata da morte, a gente pode ter comportamentos que progressivamente vão nos conduzindo para lá, mesmo que não seja uma atitude imediata, rápida, né, como um suicídio, mas muitas vezes pelas nossas escolhas erradas, e aí, impulsionadas muitas vezes por essas pulsões, nós estamos caminhando na direção da morte, né? Então, é quando a pessoa tem comportamentos destrutivos, quando ela não cuida da própria saúde, quando ela negligencia coisas que são importantes para o seu desenvolvimento pessoal, até mesmo a procrastinação entra aqui, viu, na pulsão de morte. Quando ela, enfim, tudo isso que demonstra uma falta de cuidado consigo, com o seu desenvolvimento, com a sua vida, está relacionado com a pulsão de morte. Esse foi um dos conceitos bastante importantes ali que eu aprendi no curso, tá? E alguns outros também foram muito importantes para mim, como, por exemplo, a teoria dos esquemas de Jeffrey Young, um psicólogo americano que escreveu essa teoria maravilhosa, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre a dinâmica entre a criança e o adulto e as dificuldades que o adulto vai ter de acordo com as necessidades que não foram supridas. Fantástico. Resumidamente, essas aqui são as 5 necessidades que ele identificou, tá bom? E quando essas necessidades não são supridas, a gente vai ter um adulto que tem crenças errôneas e comportamentos desadaptativos, comportamentos que atrapalham seus relacionamentos, que atrapalham seu crescimento, seu desenvolvimento no seu trabalho, nos seus estudos, enfim. Vai ser uma pedra no seu sapato se isso aqui não for identificado e corrigido. Vamos falar rapidamente sobre cada uma aqui, ó. Vínculo seguro e conexão. A criança precisa da presença
não somente física, mas também emocional, da disponibilidade dos seus pais. Quando isso não acontece, nós teremos problemas. Ou quando os pais. É quando existe ausência ou quando existe uma presença disfuncional. Pais que são instáveis emocionalmente. Enfim, isso aí vai trazer suas consequências. Autonomia e liberdade para errar. A criança precisa aprender a ser independente, a agir por si mesma, a resolver os seus problemas. Ela precisa aprender a lidar com as dificuldades da vida. Se ela não aprende a fazer isso, ela vai se tornar um adulto dependente dos outros, com sentimentos de incapacidade. Isso aqui pode ser ferido de algumas formas, como quando a pessoa tem pais protetores, né, que impedem a criança de desenvolver uma autonomia saudável, ou quando os pais são muito, qual é a palavra que a gente poderia usar aqui? Eles são pessoas muito críticas, que não têm paciência com os erros, com o processo de aprendizado da criança. Nós vamos ter problemas também, tá? O adulto vai ter problema com isso aqui. Limites e autocontrole é quando a pessoa não foi ensinada a exercer domínio próprio, não foi frustrada para aprender que não é tudo do jeito que ela quer, na hora que ela quer. E aí ela não desenvolve autocontrole, a capacidade de segurar as suas vontades, seus desejos, até que seja o momento certo daquilo acontecer. É aquele adulto que vai ter dificuldade de alcançar suas metas e seus objetivos, porque vai se desanimar muito rápido, né? Vai ter dificuldade aí de se empenhar nos seus objetivos e fazer eles acontecer. Porque a gente sabe que para fazer qualquer coisa realmente significativa nessa vida, a gente tem que ter perseverança, a gente vai ter que fazer coisas que não são agradáveis para a gente fazer no primeiro momento, mas que vão trazer resultados no futuro. Então, quando isso aqui não acontece, quando os pais deixam fazer tudo o que quer na hora que quer, temos um problema aqui. Liberdade de expressão e ser ouvida. A criança precisa ser tratada como um ser humano. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes a criança é tratada como um animal. Tem que fazer só o que os pais querem, do jeito que os pais querem. As suas vontades e desejos não importam. Isso é problemático, muito problemático, tá? A gente vai ter um adulto aqui que vai lidar com vários tipos de dificuldades. Se manifestam de forma diferente para pessoas diferentes, mas isso aqui vai ter os seus problemas também, tá bom? Ela precisa ser ouvida também. Precisa que os pais reconheçam aquilo que ela gosta, aquilo que ela prefere, no tempo certo e da forma certa. Porque, como a gente falou, não é tudo do jeito que a criança quer. Mas também, quando a gente vai para o outro extremo, de não dar liberdade, à medida que a criança tem consciência de fazer boas escolhas, né? Quando essa criança não recebe essa oportunidade de tomar decisões e fazer escolhas, isso vai ter um profundo impacto na vida dela. E, por fim, espontaneidade e lazer. A criança precisa de leveza, de espontaneidade, de alegria. Quando isso não acontece, né, quando a vida dela é sempre uma cobrança excessiva, uma rigidez muito grande, quando ela não tem tempo para brincar, para se dedicar para a leveza da vida, quando existe muitas cobranças excessivas em cima da criança, ela vai também ter as suas dificuldades ali, tá bom? E vai se tornar um adulto que vai ter muita dificuldade com a parte da criatividade, do otimismo, uma pessoa que vai ter uma rigidez de pensamento muito grande e por aí vai. Isso aqui é muito mais amplo do que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Muito mais amplo. Tem muito mais coisa que a gente poderia citar, inclusive existem uma série de consequências aqui que essa pessoa pode enfrentar em cada uma dessas necessidades aqui, só que muitas delas às vezes são opostas, tá? Então, vai se manifestar de formas diferentes. Então, não vamos ter tempo para falar sobre tudo isso aqui, mas eu queria finalizar a minha parte falando para vocês um pouquinho, bem resumidamente, bem enxugadamente, sobre algumas coisas que a gente percebeu no nosso relacionamento, especialmente no meu comportamento. Como, por exemplo, que eu havia falado sobre o pessimismo, o ambiente, haviam características na minha família, no meu ambiente familiar ali da infância, que traziam muito forte essa questão da rigidez, que acinzentavam a vida, sabe? De negatividade mesmo. E isso contribuiu para que eu desenvolvesse uma visão da vida meio cinza, meio preto no branco. É até uma coisa que algumas pessoas às vezes me falaram que elas me viam como uma pessoa muito racional, porque eu tinha tendência de sempre pensar de forma muito realista sobre as coisas, mas às vezes isso pendia fortemente para o pessimismo e eu nem percebia que estava acontecendo, né? Mas acontecia muito isso e eu vi uma falta de desenvolvimento saudável dessa necessidade aqui, da espontaneidade e lazer.
A questão da defensiva, né, está relacionado com alguns aspectos da minha educação onde houveram comportamentos muito autoritários em relação a mim. Isso desenvolveu em mim uma tendência de não confiar, como eu comentei, que ele iria cuidar das minhas necessidades, medo das minhas necessidades não serem vistas, e aí por isso eu estava constantemente na posição de preservar as minhas, de deixar notório a minha necessidade, a minha parte, de me tornar visível para uma pessoa que já estava me enxergando, mas justamente por causa de ter me sentido muito invisível, de ter sentido que as minhas vontades, minhas necessidades eram invisíveis nessa parte tão importante da minha vida, tá? Medo do futuro está muito relacionado com a questão da autonomia e da liberdade para errar. Foi assim comigo, tá bom? Porque houveram aspectos de superproteção na minha educação e eu me tornei uma pessoa que tinha medo de não conseguir fazer as coisas sozinha, um senso de ineficiência, de incapacidade. Isso me acompanhou por muito tempo, graças a Deus. Isso mudou drasticamente. Muita oração, muito empenho em fazer com que esse conhecimento se tornasse uma realidade, né, na minha vida, uma realidade transformadora na minha vida. Mas isso foi assim por algum tempo. E uma sensação de fragilidade diante da vida, que é uma coisa que se manifesta muito nas pessoas que tiveram uma ferida nessa questão aqui dessa necessidade, porque essas pessoas tendem a se sentir muito frágeis diante da vida, diante das mudanças bruscas e repentinas, como, por exemplo, uma doença iminente, uma perda financeira, algum colapso que ela possa enfrentar de forma aleatória na sua vida. Existe um medo, uma fragilidade muito grande, tá? E eu percebi fortemente isso aqui atuando em mim. E, por fim, o apego desordenado, como eu comentei com vocês, uma ferida nesse vínculo aqui, sabe? Na questão do vínculo seguro, porque havia um afeto instável, uma mesma fonte de carinho, e como eu comentei também, de proteção excessiva, que tinha essa cara, assim, de amor, e de fato era uma intenção de amar, mas é um amor que era disfuncional e que foi prejudicial. E havia o outro extremo, né, das brigas, da falta de acolhimento, e até um ponto interessante é que haviam, em alguns momentos, o que a gente chamou aqui de tratamento de silêncio, né? Então, quando haviam brigas, e às vezes eram coisas que não justificavam, eram erros que eu cometia, então lembra a questão da ferida da autonomia aqui, que de fato eram erros que às vezes crianças cometem sem querer, quebra alguma coisa e tudo mais, falam uma coisa que não devia, faz uma palhaçada ali no lugar que não deveria, né? E que isso poderia ser resolvido muitas vezes com uma conversa, mas havia uma tendência muito grande de ser resolvido na minha realidade com muitos gritos ou com tratamento de silêncio, às vezes dias e dias sem conversar, sem conseguir, me sentindo realmente invisível ali, sabe? Então, isso também contribuiu para desenvolver esse apego desordenado. Essas são algumas das coisas, tá bom, que aconteceram ali, mas agora eu gostaria de deixar o meu benzinho falar sobre o que ele percebeu, como, né, as coisas aconteceram sob a ótica dele. E é isso aí, meu amor. Pode ficar à vontade. Muito bem, galerinha. Agora é comigo. Ainda bem que isso aqui é digital, porque eu vou falar dos meus erros. E como as mulheres costumam se unir, às vezes, quando vem que uma delas está sendo atacada, corre risco de apanhar. E não que foi atacada por um desejo só de prejudicar e coisa assim. Mas haviam feridas que eu tinha e carregava nesse processo também. Deixa eu só trocar aqui a apresentação para apresentar a minha parte aqui. Muito bem. Vou aumentar ela. Vou falar dos meus erros. Vocês imaginam, algumas pessoas que acreditavam que tinham boa saúde emocional, de repente se deparam com algumas dificuldades dessas, né, nos próprios relacionamentos. Imagina o choque que é para os dois quando percebem essas coisas. Então, quando a gente estava avançando no nosso relacionamento e nós nos deparamos com todos esses bloqueios e medos que ela tinha, eu tive uma certa dificuldade para entender isso. Às vezes ela tentava explicar para mim, às vezes ela tentava compartilhar comigo como é que foi o sofrimento dela, mas eu senti uma certa dificuldade para entender, eu não conseguia conectar as peças. Em alguns momentos ela falava de uma parte, em outros momentos ela falava de outra parte, e eu não tinha traçado uma linha conectando tudo. E
Então nem sempre fazia tanto sentido para mim. A verdade é que desde a minha pré-adolescência e adolescência, eu fui treinado pela minha família, pelos meus pais, para ignorar o sofrimento. Eu focava muito na recompensa, e se tinha que sofrer, meio que só aumentava a glória da vitória, que seria alcançada, né? Mas eu era treinado a ignorar o sofrimento, a não me concentrar nele e me concentrar na recompensa e no processo que eu tinha que desenvolver para alcançar a recompensa que eu queria muito alcançar. E aí, nesse contexto, embora em alguns momentos ela tentava me explicar o tanto que ela tinha sofrido na infância, que era a razão para aquele comportamento, tinha um certo aspecto também que tentava desculpar uma certa demora para a mudança, mas quando eu via esse tipo de atitude, eu procurava reprimir esse pessimismo, porque alguém treinado para ignorar o sofrimento, isso aí não faz sentido, né? Mas isso era a minha mente, que foi treinada desse jeito. Só que a mente de uma pessoa que sofreu durante um tempo prolongado da vida, ela funciona de uma maneira diferente. Quando uma pessoa que sofreu durante um tempo prolongado conversa com outra que sofreu durante um tempo prolongado, essas pessoas, elas entendem as lutas uma da outra. Algumas pessoas falam um pingo, ou falam uma frase de descrever uma situação que passou, e o outro já entende os sentimentos que foram despertados em seu próprio coração como resultado daquele tipo de experiência. Então, eles se entendem. Para eles, eles que são entendedores desse assunto, uma pequena palavra basta. E eu, que tinha sido treinado para ignorar isso, não conseguia traçar uma linha de raciocínio, conectar esses pontos. E aquilo não fazia sentido para mim. Eu tentei me interessar mais por esse assunto, tentei entender algumas vezes mais, mas ela achava que tinha já falado o suficiente, exatamente por causa que quando eu conversava com outra pessoa que tinha sofrido também, elas se entendiam. Então, em muitos momentos, ela sentiu como se eu não tivesse interessado nas dores dela. Por um lado, eu interessei, mas eu não sabia em que nível eu devia me interessar, por ter vindo de uma educação diferente. E aí, nesse contexto, a situação que a gente estava vivendo não estava tão favorável assim para ficar num clima leve no relacionamento. A realidade começou a mudar quando eu li um livro sobre desenvolvimento feminino. Esse livro aqui, A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. E esse livro tem um dos capítulos dele que falava sobre o que acontece na mente de uma mulher que sofreu muito na infância, né? As mudanças mentais que isso promove na vida da mulher. E aí eu entendi que, na verdade, essa imagem aqui, de certa maneira, descrevia o processo que ela tinha vivenciado ao longo da infância e adolescência. E, com o tempo, fui lendo também histórias como o povo de Israel, o tanto tempo que eles tinham sofrido no Egito, e entendi que o sofrimento deixa marcas profundas. Ele, de certa maneira, adoece emocionalmente uma pessoa. Ele molda muito de como a pessoa age, dependendo da maneira como a pessoa é treinada para lidar com isso. E aí, eu percebi que a maneira como eu tinha tentado reprimir o pessimismo dela, ou alguns negativismos, ou alguns outros erros, foi de uma maneira fria demais, com palavras desamorosas que matavam o amor dela por mim. Só que as mulheres, elas precisam de amor incondicional. Elas precisam de amor. O conceito que o livro Amor e Respeito traz pra gente é que a mulher precisa dar respeito incondicional, mas o homem precisa dar amor incondicional. E Deus já tinha chamado a minha atenção, antes de começarmos o namoro em si, de que o amor masculino, ele desperta o amor feminino, assim como o amor de Cristo desperta o amor da igreja. E nesse contexto, nós estávamos caminhando num ciclo onde não iria terminar bem. Porque eu ouvia aquilo que ela falava, eu sentia que eram palavras desrespeitosas, sentia que ela não estava levando em conta as responsabilidades dela, e aí tentava reprimir o pessimismo com essas palavras amorosas, então esse ciclo não ia dar muito certo. E tendia para autodestruição. Duas pessoas que realmente se amavam, mas que não conseguiam entender a mentalidade que um e o outro passava, por não entender uma coisa muito importante sobre a formação dos dois e as necessidades não supridas. Aí teve um dia que eu estava fazendo meu devocional e minha atenção foi chamada para um ponto muito importante. Foi chamada para a minha necessidade de passar a servir muito mais do que cobrar. Muito mais, sem ficar preocupando com isso. Não que eu não tivesse me lidado com essa realidade antes, não que isso não tivesse sido falado para mim, né, que Deus tenha me impressionado isso, mas ali foi um convite onde Deus me chamou assim, olha, para de se preocupar tanto com você. Passa a servir, servir, servir. E foi impressionante como que ela reagiu rápido quando eu passei a procurar servir mais do que ficar trazendo aquilo que era as responsabilidades, do que ficar cobrando ela. Ela floresceu de uma maneira impressionante. Foi bonitinho ver a maneira como ela reagiu, sendo mais disposta. Não precisava cobrar tanto. Foi mais natural ela servir e entregar aquilo que precisava ser entregue. E aí ficou uma pergunta na minha cabeça. Por que eu falhava tanto em relação àquilo? Por que eu tinha essas questões? Antes eu era muito frio, depois eu me tornei muito carente. Por que eu tinha essa necessidade tão intensa dessas questões de toque? Do respeito também.
por que que eu cobrava tanto, por que que eu era tão perfeccionista e exigente em relação a ela. E aí, avaliando muitos aspectos da minha formação e da minha neurologia em si, algumas coisas influenciaram a gente chegar na conclusão do que moldava o meu comportamento. O que é que estava por baixo desses comportamentos? Ela passou por essa jornada e descobriu o que estava por baixo do comportamento dela, e eu também tive que passar por isso. Por que que eu falhava tanto? Por que que eu era tão perfeccionista, cobrava tanto e me vi muito carente em um determinado momento do relacionamento? Eu ainda não fiz um teste para confirmar isso, mas como a gente lida com assuntos de psicoterapia com frequência, há uma forte suspeita de que eu tenha superdotação. Tem gente que pensa assim, superdotação, então esse cara é ultra inteligente. E não significa isso necessariamente. Superdotação significa muita intensidade em tudo que a pessoa vai fazer. Então, por exemplo, para mim é tudo demais. Para mim é 880. As coisas são muito desse jeito. Até aquilo que eu como interfere no meu corpo e na minha mentalidade, por exemplo, muito rápido. Eu sinto o efeito das coisas muito mais rápido e mais intenso do que as outras pessoas. E aí, nessa minha superdotação, isso veio desde a infância, eu carreguei isso. Então, eu senti uma necessidade maior de afeto, eu senti uma necessidade maior de aprovação dos meus pais. Ao longo da minha infância e adolescência, eu pensava em coisas grandiosas, inclusive fui treinado para isso. Na minha adolescência, eu li um livro chamado Radicalize, por exemplo, que me mostrou que eu não devia me contentar com coisas medíocres, devia sempre pensar em coisas acima da média, procurar desenvolver o meu máximo potencial e por aí vai. Aí, para um cara que já era intenso, você ainda dá umas mensagens desse tipo de o máximo potencial acima da média, então eu desenvolvi umas expectativas, assim, uns planos que eram, assim, realmente acima da curva e até à frente da minha idade. Né? E houve um aspecto importante. Eu tive pais que foram muito bons, pais que realmente foram acima da média, mas nem todos os pais são perfeitos. O próprio Deus escolheu Maria para ser a mãe de seu filho, e mesmo Maria cometeu erros na educação de Jesus. Uma vez eu escrevi um sermão falando sobre o que esses erros poderiam ter causado na vida de Jesus se ele tivesse escolhido seguir algumas orientações que Maria tinha dado. Teriam sido consequências catastróficas. Agora, se Maria cometeu pequenos erros, ou poucos, mas que foram tão graves, assim, a consequência dele foram tão graves, e foi uma mãe escolhida pelo próprio Deus, você imagina pais que não foram Maria, que não foram escolhidas, assim, por Deus para ser a mãe do Redentor do mundo, mãe de alguém que era divino humano, né? Então, durante o relacionamento com os meus pais na infância e adolescência, houveram muitos momentos em que eu vi meus pais mais como justos do que amorosos, mesmo que eles foram pais acima da média. Eles eram pais muito corretos naquilo que eles faziam. E nisso de ser corretos, em muitos momentos eu vi mais cobrado do que amado. E aí, isso fez com que eu desenvolvesse, provavelmente foi esse o fato que fez com que eu desenvolvesse uma certa carência. Por quê? Porque nessa minha intensidade, um pouco maior de necessidade de demonstração de afeto, eu não senti que recebi todo esse afeto que eu precisava. Então, eu pensava o seguinte, é provável que eu tenha desenvolvido esse padrão de pensamento, né? Porque algumas dessas coisas são decisões inconscientes que a gente toma. Então, algumas dessas a gente afirma em probabilidade muito alta. E essa é uma dessas que eu afirmo em probabilidade muito alta. É provável que, inconscientemente, eu tenha tomado uma decisão mais ou menos assim. Bom, se os meus pais não vão suprir essa necessidade, se eu não encontro esse suprimento em casa, então ninguém mais no mundo vai suprir essa necessidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser frio. Me tornei uma pessoa fria nesse contexto. Mas não significa que eu não tinha necessidades afetivas. Só que eu reprimi elas. E aí me tornou uma pessoa muito fria. Já falo um pouco mais sobre isso. Na verdade, eu vou falar sobre essa frieza. Eu era tão frio que era capaz de matar animais assim pequenos na zona rural, por exemplo, e não sentia nada. Eu vi o sangue saindo dessas criaturas ali e não me incomodava com isso. Teve momentos em que eu cheguei de brincar. Deve ser psicopata, né? Porque o tanto que eu lido com situações tensas emocionalmente e não tô nem aí para isso, é impressionante. Outra coisa que eu desenvolvi, perfeccionismo. Nesse meu esforço por ter planos acima da média, realmente eram planos que exigiam muita dedicação, já que eram planos acima da média para serem realizados, né? E hoje, olhando para trás, eu percebo que meus pais me apoiaram em muitos desses projetos. Mas como eles tinham um grau de complexidade um pouco maior, e eles não apoiaram até que estivessem prontos, porque eram realmente complexos, eu senti como se eu não tivesse recebido todo o apoio que eu precisava deles. E aí eu fui desenvolvendo, e também toda essa educação que exigia uma cobrança, um nível acima da média e tudo mais, fez com que eu desenvolvesse uma necessidade de perfeccionismo. Eu queria muito conseguir a aprovação das pessoas, coisa que, devido a essa intensidade toda, eu achava que faltava um pouco em casa. Então, eu era muito perfeccionista, eu me cobrava demais, eu pegava trabalho dos outros para fazer, trabalho em grupo, eu fazia a maior parte, não deixava os outros fazerem quase nada, porque... E também, às vezes, eu via que não iriam se empolgar também, mas eu sabia que não iam ser feitos na qualidade que eu faria. Então, isso fez com que eu me sobrecarregasse muitas vezes. E, ao entrar num relacionamento
onde era tão íntimo, onde emocionalmente tinha tanta conexão, a gente meio que vai se tratando, passando a tratar outra pessoa como a gente se trata, em muitas vezes. E aí, muito, na verdade, desse excesso de cobrança que eu tinha em relação a mim, foi destinado em relação a ela também. Agora, uma coisa que foi muito importante acontecer, o relacionamento, onde envolve uma intimidade emocional tão grande, onde eu me vi tão necessitado desse carinho, desse afeto, porque, assim, não eram necessidades que tinham morrido, elas estavam vivas, eu precisava de carinho e de afeto, até mais do que outras pessoas, pela intensidade toda. Mas isso tinha sido mascarado pela frieza. E o relacionamento onde existe uma conexão emocional tão forte com ela, o carinho, o afeto que eu recebi dela e o que eu demonstrei a ela foram me curando essa frieza, de modo que depois eu me tornei um pouco mais sensível para essas coisas tanto de sofrimento, à medida que eu fui entendendo o sofrimento dela, como também de ver situações emocionalmente que mexem com a gente. Então, foi muito bom o afeto dela nesse sentido de me curar. Agora, nós temos que fazer umas reflexões muito sérias aqui nesse momento dessa live. E eu quero convidar você a refletir sobre coisas que a maioria dos coaches de relacionamento, a maioria das pessoas que falam sobre como cultivar amizades, essas coisas, são coisas que muita gente não se atenta ou não traz esse tipo de reflexão. Muitos coaches de relacionamento, eles vão dizer o seguinte: se você está num relacionamento, se você quer buscar um relacionamento, mas você percebeu que você tem feridas emocionais, se cure primeiro, para depois você entrar no relacionamento. Mas a gente tem que refletir sobre isso profundamente. Porque quando a gente olha para a realidade, será que a maioria das pessoas elas estão completas emocionalmente ou elas estão incompletas emocionalmente? Imagina a seguinte situação: você está num relacionamento, e às vezes esse relacionamento você pode estar casado já, ou pode ser só um namoro, noivado ainda, mas que são importantes, são preparatórios para esse casamento. E dentro desse relacionamento você se deparou com problemas emocionais em você ou no seu parceiro ou parceira. E você percebeu que você tem depressão, ou que você luta com ansiedade, ou que você luta com medo de futuro, ou com pessimismo exagerado, ou com excesso de cobrança, ou com, às vezes, um senso de necessidade de diminuir a pessoa para poder se ver melhor, coisa que eu tinha um pouco, porque era muito competitivo. Então, houveram momentos em que eu me percebi precisando diminuí-la para me sentir estável no relacionamento. Se você percebe que você tem esses padrões inapropriados, você precisa sair do relacionamento para buscar cura, ou você precisa continuar nesse relacionamento ferindo a outra pessoa? É uma pergunta muito importante. E aqui já entra a primeira reflexão que a gente tem que tirar a primeira lição que a gente tira dessa reflexão. Se você está solteiro, busque entender as suas necessidades emocionais. Busque entender quais são as necessidades que formam a base da saúde emocional do indivíduo e quais delas não foram supridas, e quais são as feridas emocionais que tem por baixo dos seus comportamentos atuais. Porque senão você vai entrar num relacionamento ferindo muito mais uma pessoa do que precisa ferir, do que poderia ferir, do que seria aceitável estar ferindo a pessoa. Então, se você está solteiro, cure-se primeiro. Busque entender as suas necessidades emocionais, para daí você entrar num relacionamento. Mas e você que já está num relacionamento? Será que são só pessoas que estão plenas emocionalmente que podem entrar em um relacionamento afetivo? E isso é muito... isso é muito sério. Só um momentinho. Veja, por exemplo, uma coisa que tanto eu quanto ela percebemos. Uma pulsão de morte que era a falta de autocuidado. Eu passei a me cuidar e andar menos... não andar não tão acelerado assim de moto por causa dela. Eu não era tão imprudente, mas às vezes fazia umas certas imprudências. E passei a me controlar um pouco mais em relação a isso por causa dela. Ela passou a se cuidar, em termos do não correr tanto perigo assim, por minha causa. Mas se ela tivesse que sair do relacionamento para se cuidar, ela não tinha autocuidado, ela desenvolveu autocuidado por causa de mim. E eu desenvolvi autocuidado por causa dela. Então, será que a gente teria que ter terminado o relacionamento para se curar? E aqui é uma coisa muito importante para você refletir. A Bíblia diz, você não pode estar num relacionamento e se conformar com estar ferindo a outra pessoa, e eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não. Cristo diz o seguinte, olha, seria melhor você amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar na profundeza do mar do que você fazer tropeçar um desses pequenos irmãos. Se você desanima o outro na caminhada cristã, se você fere ele, se você o magoa, se você o prejudica desnecessariamente, você está cometendo um erro gravíssimo. Jesus não tratou isso com brincadeira, como se fosse uma coisa pequena. Entende? Então,
Você continua no relacionamento ou você sai do relacionamento? Uma pergunta muito séria. O que a maioria dos coaches de relacionamento não pararam para prestar atenção é a maioria das pessoas estão feridas emocionalmente. A maioria das pessoas não está plena emocionalmente. Esse verso aqui de Isaías, capítulo 1, 5 e 6, ele descreve pra gente como é que é essa realidade. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, não amolecidas com óleo. Então, a maioria das pessoas estão feridas emocionalmente. A maioria das pessoas tiveram pais que podem ter sido bons ou podem não ter sido bons, e se não foram bons foi pior ainda, e elas tiveram necessidades não supridas, elas tiveram que lidar com circunstâncias inconvenientes na vida. A maioria delas não recebeu preparo emocional para lidar com essas circunstâncias inconvenientes, e por isso a maioria delas desenvolveu bloqueios, traumas ou feridas por causa de necessidades não supridas na infância. A maioria esmagadora das pessoas estão assim. A maioria das pessoas estão feridas na alma. E os relacionamentos são exatamente ferramentas que Deus estabeleceu para que ferro afie ferro. E assim, a gente desenvolva o nosso caráter. A maioria das pessoas não param para pensar que os nossos defeitos, nossos problemas na nossa conduta, os pecados que a gente comete, os erros do nosso caráter, defeito de caráter, eles são aquilo que está na superfície, são as questões comportamentais, mas o que está por baixo desses pecados, desses erros que a gente comete, são as nossas emoções. Nós, na maioria das vezes, pecamos por causa das nossas emoções desequilibradas. E o que causou esse desequilíbrio nas emoções? Essas necessidades não supridas. Essa falta de preparo para lidar com situações problemáticas na nossa vida. E aí, é importante a gente notar que o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do caráter, especialmente para nós que temos uma cosmovisão cristã, para todo mundo ele tinha que ser assim, né? Mas porque a cosmovisão cristã é a única cosmovisão que responde todas as perguntas essenciais da vida. Mas o desenvolvimento do caráter, ele é uma obra de uma vida inteira. Então não é porque você está num relacionamento e descobriu que a outra pessoa tem um problema emocional que você tem que parar, que não é a pessoa certa para você ou que coisa desse tipo. Não é esse o critério principal. Você tem que olhar outras coisas, tem que estudar sobre relacionamento, os critérios que Deus coloca ali para você escolher se é o parceiro ou a parceira ideal e avaliar segundo aqueles critérios lá. Não é porque você está no relacionamento e você percebeu que você tem algum problema emocional, seja médio, ou seja grave, ou seja leve, que você tem que sair necessariamente do relacionamento. Por quê? Porque mudança de caráter é uma coisa que leva a vida inteira, mas você não pode dar desculpa para isso. Às vezes, os ferimentos que foram causados por uma pessoa em uma outra pessoa, eles são tão graves, tão profundos, que a maneira mais fácil de uma pessoa que foi tão intensamente ferida por outra pessoa ser curada é se ele receber Jesus na vida dela através de outra pessoa. Às vezes, você é a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Às vezes, você é o único Jesus que uma pessoa vai conhecer. Porque você deixou Jesus viver dentro de você e você vai ser a única versão de Jesus que alguém vai conhecer. E às vezes você precisa ser Jesus para os seus amigos, inclusive para o seu cônjuge. E às vezes precisa que ele também seja Jesus para você. E às vezes Deus colocou vocês num relacionamento, um para completar o outro. Porque quanto mais o tempo passa e o nosso relacionamento avança, mais a gente vê que algumas das nossas características, não são todas, existem muitas semelhanças, mas algumas das nossas características, e também não são poucas, elas são quase que diametralmente opostas. Mas quando a gente aprende a lidar com elas de maneira madura no nosso relacionamento, elas são extremamente complementares. E é bonito ver como é que isso acontece. Como que o cumprimento do propósito de Deus acontece de uma maneira muito mais eficaz quando a gente é maduro para lidar com essas diferenças que nós temos. E às vezes até mesmo coisas que podem ser pontos fracos em mim, e que, por causa que vai para um extremo, ela tem esse mesmo ponto fraco indo para o outro extremo. Mas aí juntos se equilibram. É impressionante como algumas dessas coisas acontecem. Então, a gente deve ser Jesus um para o outro. Porque Jesus, ele era o equilíbrio perfeito. E às vezes uma coisa que a gente acaba exagerando para um aspecto tem tanto daquilo que é exatamente para suprir essa carência que o outro tem, ou essa que o outro tem, servir para suprir a gente. E aí, o que a gente tem que verificar para saber se a gente pode continuar no relacionamento? Aqui tem uma reflexão que é muito séria para você. Se você tem certeza que é Deus que pede para estar naquele relacionamento, se você tem certeza que é a pessoa certa, que está no momento certo, então você não tem que sair do relacionamento. Se você está casado, por exemplo, Deus odeia o divórcio, você não deve sair do relacionamento, ainda que você tenha percebido problemas gravíssimos dentro da sua conduta, do seu caráter,
Você não deve sair do seu relacionamento só para buscar cura lá fora. Porque você não deve romper um casamento. Aquilo que Deus juntou, não separe um homem. Entende? Então, é importante ter certeza de que nossas feridas, elas não são desculpa para ferir um ao outro. Então, se você descobriu feridas no seu relacionamento, feridas emocionais que levaram você a desenvolver um comportamento que fere a outra pessoa, trate de descobrir o que está na raiz daquele comportamento ruim e cure-se rápido, porque não é brinquedo ficar ferindo alguém. Isso é muito sério. Deus considera isso muito sério. Você não pode induzir alguém a tropeço. E nesse relacionamento tão íntimo, ser amigo de alguém envolve essa intimidade emocional, a sua criança interior ela é exposta. Esse palestrante pregador, ele é um mentor de feminilidades nos Estados Unidos e de relacionamentos também. Ele é T.D. Jakes, inclusive é o autor do livro A Dama Se Amar do Seu Senhor. Auxiliou milhares de mulheres nos Estados Unidos a desenvolverem a plenitude de sua feminilidade. Ele fala um assunto, ele traz um conceito muito importante para o desenvolvimento de um bom relacionamento. Ser íntimo de alguém significa que você se familiarizou com a criança interior um do outro. E aqui entra um ponto que muitas pessoas não refletem, inclusive muitas mulheres falham nesse aspecto, porque elas acham que podem ter uma atitude desrespeitosa em relação ao homem, porque acham que eles são homens e são fortes e são inabaláveis. Mas existe algo por trás desse homem forte e inabalável. Para muitas coisas ele é forte e inabalável. Ele aprendeu a lidar com isso. Mas só que num relacionamento tão íntimo, onde você se expõe e você conhece a pessoa tão intimamente, você expõe as suas vulnerabilidades. E a razão pela qual muitos homens podem ser tão frágeis, muitas mulheres ferem os seus homens sem entender o que estão fazendo, é que os homens, eles também foram crianças. E todas as crianças são sensíveis, são frágeis. Só por ser criança. E esses homens, eles continuam carregando essa criança interior dentro de si. E nesse relacionamento tão íntimo, ele expôs essa criança interior. E essa criança interior também foi ferida. E por isso eles são frágeis. Essa criança interior, ela tá viva dentro desses homens. E você se relaciona diariamente com essa criança interior de um homem. Então, ele é bruto, grande, forte para enfrentar o mundo lá fora. Mas para alguém a quem ele expôs a criança interior, ele é frágil. Ele pode ser um bebê, pode ser uma criança. E você pode feri-lo através das palavras que você proferia, através de você não rivalizar o esforço. Às vezes é engraçado ver como que eu fiz alguma coisinha e chego para ela todo bonitinho, que nem criança, pedindo aprovação da mamãe. E é bonitinho quando eu recebo a recompensa que isso dá, quando eu recebo essa validação, a recompensa que isso dá, a motivação para continuar seguindo, é impressionante. Porque eu sinto que meu esforço está sendo valorizado. Então, a gente precisa aprender a lidar com a criança interior um do outro de uma maneira madura. E a chave que muda tudo é você entender as necessidades não supridas da infância. Entender e aprender a lidar com a criança interior um do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está assistindo essa live e que acompanha a gente até aqui. Você quer ser uma pessoa desejável para um relacionamento? Você quer ser uma mulher, quer ser um homem desejável? Você quer ser um amigo relevante na vida das pessoas? Você quer ser alguém que as pessoas gostam de ter por perto? Quer alguém mais desejável do que alguém que sabe do que você precisa, sabe quais foram as necessidades suas que não foram supridas, sabe o que feriu e que fere você e se dispõe a ser um instrumento de cura na sua vida? Quer alguém mais desejável do que alguém que quer ser um instrumento de cura na sua vida? Dificilmente você resiste a uma pessoa dessa. Você quer ser alguém desejável? Se torne um instrumento de cura. Isso não diz só de respeito a um relacionamento afetivo, relacionamento com objetivo matrimonial. Isso diz respeito também às suas amizades, à pessoa que você é. Isso diz respeito ao seu trabalho, à sua convivência no trabalho. Isso diz respeito ao seu trabalho evangelístico, por exemplo. Evangelismo, vamos trazer exemplo de evangelismo. Uma das estratégias mais eficientes de evangelismo é quando você usa o que é descrito, o que é conhecido como método de Cristo. Isso é descrito nas seguintes palavras: o Salvador misturava-se com as pessoas e se aproximava delas como alguém que desejava o bem. Manifestava simpatia por elas. Ministrava-lhes as necessidades. Conquistava-lhes a confiança, depois dizia: vem e segue-me. As pessoas que passavam por esse processo aqui junto de Jesus, ou que chegavam nessa parte do vem e segue-me, vocês acham que ela conseguia resistir a Jesus? Ele já tinha se mostrado como um instrumento de cura, já tinha suprido as necessidades dela, já tinha mostrado que sabia o que feria e queria curar essas feridas. A maioria das pessoas que chegavam nesse ponto de ouvir Jesus dizendo, vem, segue-me, elas seguiam.
Não tinha como existir alguém que queria esse instrumento de cura. Agora eu te pergunto, como é que você vai suprir as necessidades de alguém se você não sabe quais são essas necessidades emocionais? Se você não sabe essas necessidades que não foram supridas e que causaram feridas nela? As pessoas, elas estão feridas na alma. Elas precisam de cura para a alma. A criança interior delas está ferida. E nós precisamos aprender a lidar como curar essas feridas interiores, feridas da criança interior. Como é que você cura alguém? Como é que você é um instrumento de cura se você não sabe quais são as necessidades? Como é que você supra a necessidade de alguém se você não sabe as necessidades emocionais que foram supridas? E aqui, a gente chega numa parte muito séria dessa nossa live. As pessoas, elas estão carregando, elas estão feridas por dentro. E se você não desenvolve um olhar que consegue enxergar o que está por baixo da superfície, por baixo do comportamento, você pode oprimir as pessoas. Vocês podem estar num relacionamento, numa amizade, onde vocês estão matando o amor um no outro, mas vocês se amam, mas vocês não sabem o que está causando aquilo ali. E aí, eu quero trazer eu quero quebrar a expectativa de vocês em relação a muito treinamento de relacionamento. Muitos coaches de relacionamento, eles falam o seguinte, e treinamentos sérios, bem relevantes no mercado, que trazem informações muito importantes, inclusive que ajudaram a gente. Eles ensinam que a mulher tem que suprir as necessidades do homem, né? Tem que respeitar, tem que suprir a necessidade de contato, de intimidade física, tem que essas coisas. E o homem tem que amar incondicionalmente a mulher, ser protetor, provedor, patriarca. E tá correto, é excelente isso. Mas se esse curso, se esse treinamento, ele ensina para você que você tem que fazer isso, o homem amar a mulher e a mulher amar o homem, mas não te ensina o que te impede de fazer isso, esse treinamento é um treinamento incompleto. Ele diz o que você tem que fazer, mas não diz o que te impede de fazer. Portanto, é um treinamento incompleto. Porque ele está trabalhando só com os comportamentos. Está só na superfície. Ele não está trabalhando com a raiz, aquilo que está por baixo das coisas. Que são as suas emoções feridas. As suas necessidades não supridas na infância. Quando você aprende, quando você alcança esse conhecimento e consegue ler o interior das pessoas nesse sentido, você alcança a capacidade de ter maturidade no seu relacionamento. Você deixa de entrar num relacionamento pensando o que eu quero sugar daqui, o que essa pessoa tem para me oferecer. Você não está num relacionamento pensando só nisso. E a maturidade, ela se evidencia em dois aspectos principais. E aqui tem um aspecto muito sério que eu quero trazer para você, inclusive em relação a relacionamentos afetivos. Muita gente tem uma mentalidade errada quando vai entrar em relacionamento. Tem gente que pensa o seguinte, ó, eu vou casar com fulana porque só fulano me faz feliz. Ou fulano. Outros pensam assim, eu vou casar com fulano porque só eu faço ela feliz. Nenhuma dessas mentalidades está certa. Quando você pensa, é ele que me faz feliz, isso está sendo egoísta. Só fulano me faz feliz. Você está casando com ele porque você quer que ele te faça feliz. Você está entrando buscando ser servido, sugar. Tá errado. Quando você pensa, só eu faço ela feliz, na verdade não é só você. Não é só você. Deus pode, assim como ele te capacitou para isso, se você negar a ser tudo que você deve ser, Deus pode capacitar outra pessoa para fazer isso. Existe o plano A, plano B, plano C de Deus. Ele queria que o plano A se realizasse. Mas se você for presunçoso, ele pode tirar você desse caminho. Entende? Então, nesse aspecto, você está achando que você é fonte de tudo que é de bom. Só eu faço o plano feliz. E, na verdade, nós não somos. Nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Deus pode capacitar outra pessoa para isso. Deus pode tirar a sua vaga de estar junto de alguém que ele planejou para vocês viverem a felicidade matrimonial a vida inteira. E se isso acontecer, pode ser muito mais triste. Você não vai ser tudo aquilo que poderia ter sido. Entende? Então, você desenvolve maturidade no relacionamento. Qual que é a mentalidade certa para você entrar no relacionamento? Puxa vida, eu tô tão feliz. Deus tem me feito feliz. Eu quero dividir essa felicidade com alguém. Você alcança a felicidade quando você entende as suas feridas da alma e você busca suprimento para elas na fonte correta. E aí, quando você entende isso, você quer curar outras pessoas também. Você quer compartilhar essa felicidade que você descobriu em Cristo. Você entra no relacionamento querendo ser um instrumento de cura. Mas esse é o primeiro aspecto da maturidade. Você que entra querendo doar. Mas você entra também com maturidade suficiente para conseguir receber do jeito certo. Como é que é você receber do jeito certo? É você ser maduro para expor a sua criança interior para alguém. E você expõe essa criança interior. E você pede que... Você não exige, como eu fiz em muitos momentos. Você pede que essa criança interior seja suprida. Você entra com condição de receber de maneira madura também. Não é só para doar, mas você entra também para receber de maneira madura. Olha como isso muda.
Queridos, é muito triste a gente perceber que muitas pessoas que são dedicadas à causa de Deus, inclusive muita gente que ensina sobre saúde fisiológica, por exemplo, um conteúdo muito valioso, que é necessário ser enfatizado mais, mas é muito triste quando a gente vê uma pessoa que está trabalhando em ministérios, está procurando cumprir propósito e ignora suas necessidades emocionais. E acaba adoecendo por causa disso. Nós temos uma amiga, uma conhecida nossa, que trabalhava na mesma instituição onde ela trabalhava, que adoeceu emocionalmente. Na infância dela, ela teve que lidar com muitas situações conturbadas no relacionamento lá dos pais. E ela não foi capacitada, não foi treinada para lidar com esse tipo de circunstância. Algum tempo depois, ela saiu de junto dos pais e ela acostumou-se, talvez, a evitar esse tipo de pensamento. Só que chegou um momento onde, na vida dela, ela teve que lidar com as mesmas circunstâncias, com circunstâncias parecidas ou que colocaram ela diante de uma situação que se assemelhou, dentro de sua mente, com aquilo que ela vivenciava lá. Ela se viu no risco de ter que vivenciar aquilo de novo. E como ela não tinha se preparado para lidar com aquilo, e houveram necessidades delas que não foram supridas, ela entrou em choque e ela acabou perdendo o equilíbrio emocional. Ela começou a falar algumas coisas com coisas, falar conteúdos que, assim, em algum contexto fazia lógica, mas não era o contexto que estava ali, então era coisa meio fora de contexto. Ela meio que perdeu um pouquinho o juízo. E, infelizmente, como estava num centro de tratamento de saúde fisiológica e tudo mais, mas como não tratava saúde emocional naquele lugar, ela teve que se ausentar daquele centro de saúde para poder cuidar de sua saúde emocional. E ela voltou para casa dos pais dela, onde teve que lidar com, onde era exatamente o lugar onde ela teve que lidar com circunstâncias dificultosas. Então, você vê como histórias muito tristes acontecem quando a gente ignora as nossas necessidades emocionais. E até um ponto interessante ainda dentro dessa história é que muitas vezes a gente acha que o tempo vai resolver o problema, né? Só que não é assim que acontece, tá? O tempo, o jogar o problema para debaixo do tapete, deixar ele ali, achando que não... Se tá debaixo do tapete, não tá me influenciando. Errado. O problema está ali, latente e influenciando a nossa vida. E foi justamente o caso dela, né? Aquele problema não foi resolvido, ele foi jogado para uma área, enfim, que não estava sendo realmente trabalhado o assunto, né? E isso trouxe suas consequências. Deixa eu te falar uma coisa muito mais séria aqui sobre problemas que você joga para debaixo do tapete. Ou problemas que você acha que com o tempo vai passar. Na verdade, eles param de... Você mascara eles e eles param de te afetar diretamente em um único ponto. Só que, por ter sido jogado para base, para o alicerce, eles conseguem afetar de forma menos impactante, só que muito mais áreas. E aí, quando o impacto daquilo ali traz de novo, quando algumas circunstâncias te levam a vivenciar algum aspecto semelhante àquilo de novo, agora você tem que lidar com isso no impacto potencializado, porque atingiu diferentes áreas da sua vida, tá? Então, é muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa. E aí, foi nesse contexto, a gente já tinha começado a estudar sobre saúde emocional, foi nesse contexto onde a gente se viu na necessidade de fazer alguma coisa. Aquilo trouxe um choque muito grande, porque era uma amiga muito próxima, alguém que ela tinha como referência em termos de saúde emocional, inclusive, e que adoeceu de saúde emocional desse jeito. Naquela época, algumas pessoas que eram nossos conhecidos entraram nessa iminência de passar por um problema emocional, e alguns, inclusive, passaram. Outros estão passando agora, porque o problema emocional se postergou um pouquinho mais, né? Então, foi um choque, mas depois que ela se recuperou daquele choque, a gente procurou se organizar e procuramos desenvolver aquele projeto que a gente tinha engavetado há algum tempo, né? O de saúde emocional. A gente se organizou para ministrar para organizar, sistematizar o nosso conhecimento em forma de algumas aulas, para buscar esse conhecimento e sistematizar. E aí, ela começou a apresentar essas aulas de saúde emocional dentro da própria instituição onde ela estava. Porque tinha um programa de vida saudável, né, ou semanas de detox, onde as pessoas assistiam algumas palestras e organizaram um espaço durante a noite para as pessoas poderem assistir palestras de saúde emocional. Foi muito impactante. Muita gente começou a entender que essa era uma área séria da vida e que precisavam dar atenção para isso. Muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, se abriram com ela, compartilharam coisas que estavam vivenciando no relacionamento, coisas que tinham vivido na infância e que tinha prejudicado grandemente. E aqui o impacto daquilo foi muito legal. Com o passar do tempo, a gente foi aprimorando o nosso conhecimento, a gente aprimorou as aulas também, e essas aulas elas foram apresentadas pelos próprios alunos na instituição onde ela estava. Só que agora já com informações muito mais amplas, né, e sobre muito mais aspectos. E foi muito impactante também os feedbacks que ela recebeu, né, eu ajudei ela no desenvolvimento dessas primeiras aulas que ela tinha desenvolvido ali, e assim, o feedback que ela recebeu foi muito legal. As pessoas entenderam o que estava por debaixo de muitos dos comportamentos que elas tinham atualmente. E
elas compartilharam com a gente coisas assim, que foram impressionantes sobre agora estarem sendo capazes de atuar de modo consciente. Eles estavam deixando de ser escravos de padrões que vinham do seu inconsciente, do seu subconsciente, e que eles nem sabiam de onde vinham, e só sabiam que estavam ali presos em alguns hábitos e não sabiam nem o porquê que faziam aquilo que faziam. E agora eles estavam conscientes a respeito disso e podiam atuar de maneira consciente sobre eles. Foi muito impactante. E assim foi como surgiu, como realmente foi se materializando, começando o pequeno começo de um projeto grandioso, que era o nosso material, o nosso treinamento sobre saúde emocional para cristãos. O interessante desse treinamento e dessas aulas é que eles trazem conteúdo profundo de neurociência, que ensinam como a base da saúde emocional de todo ser humano é formada, ensina sobre influência genética, sobre vários aspectos, só que ele está dentro de uma cosmovisão cristã. Hoje, quando você vai estudar conteúdo de neurociência, sobre saúde emocional, essas coisas, você ouve cada abobrinha, coisas de que nós somos envolvidos ao longo de milhões de anos, e que lá o nosso instinto reptiliano causou tal coisa, e que hoje você acessa o sistema simpático parasimpático, que é a mesma coisa do réptil que respondia aos estímulos do ambiente de determinada maneira há milhões de anos atrás. E cada coisa que você ouve, e que a gente que é cristão, a gente está lá. Tá, mas peraí, o que diz que é verdade, o que diz aquilo que é mentira? Então, nesse treinamento que a gente desenvolveu, é um conteúdo filtrado. Traz conteúdo da neurociência, porque a verdadeira ciência, ela sempre confirma os ensinos do cristianismo, mas então, ele já está filtrado. Então, é tanto científico quanto é cristocêntrico. É a partir de uma visão cristã. E foi assim que a gente desenvolveu o presente treinamento de saúde emocional que nós estamos apresentando para você hoje. Ele é um treinamento que é fantástico, já fez a diferença na vida de bastante pessoas. Nós vamos deixar aqui, daqui a pouquinho, alguns comentários das pessoas falando o que eles sentiram em relação a isso. Mas eu quero te apresentar o que vai ter nesse treinamento de saúde emocional que nós estamos apresentando aqui para você hoje. Ele vai ter 3 módulos principais. A base desse módulo, de cada um desses módulos, é o seguinte, a lógica desse curso. Aqui você vai aprender, no primeiro módulo, você vai aprender como surgem os problemas de saúde emocional. O que você vai aprender sobre como surgem? Você vai aprender sobre hereditariedade e epigenética. Aquilo que você recebeu dos seus pais, que influencia você fazer aquilo que você faz hoje, pela genética. Você não escolheu isso daqui, você simplesmente recebeu. E influencia o seu estado de saúde emocional, e influencia várias coisas em você em até 40%. Até. Não necessariamente é isso. Tá? Você vai aprender sobre os primeiros cuidados que você tem que ter com a criança e o desenvolvimento das crenças, em que fase, em que idade que isso acontece e como esse processo acontece. Depois você vai aprender sobre as necessidades infantis e feridas da infância, que ela mencionou um pouquinho, bem superficialmente aqui, as necessidades para a formação da base emocional do indivíduo, a base da estrutura emocional. E depois você vai aprender sobre padrões de repetição. Isso aqui é muito importante porque tem coisa que você herda do ambiente, tem coisa que você herdou por genética e tem coisa que você herda por observação, por convivência. O nosso cérebro é uma máquina de reproduzir padrões, mas você não precisa ser escravo dos padrões que você observa. Você pode escolher quais padrões você vai reproduzir, porque a gente observa tanto padrões ruins quanto bons. É claro que aqueles que a gente vivencia em casa, eles são muito mais fortes. E aqui você vai aprender sobre como essas coisas podem ter influenciado você. Vou dar um exemplo disso aqui para materializar mais. Eu, por exemplo, tenho um linguajar relativamente rebuscado. Eu nunca me esforcei para isso, mas ao conviver com minha mãe, que tinha esse linguajar rebuscado, eu herdei isso do ambiente, da convivência com ela. Então, isso aqui são padrões de repetição, mas herdei coisas negativas também. Então, você vai aprender o que influencia nesses aspectos. Então, aqui você aprendeu como se formam os problemas. Qual que era o ideal e como esse ideal foi quebrado para causar o que causa na sua vida hoje. Aqui, você vai aprender como corrigir esse problema, onde você aprende os pilares da inteligência emocional. Então, você vai aprender sobre autoconhecimento, como você reconhece, como você identifica e controla as suas emoções. Aqui você vai aprender a estar no controle daquilo que o seu subconsciente te traz. Você é aquilo que está no seu subconsciente, mas é aquilo que você escolhe fazer do que o seu subconsciente te traz. Você não precisa ser vítima dele. Aquilo que está na sua consciência é apenas 10% de quem é você. Então, se 90% de quem é você está no subconsciente, você não está consciente disso plenamente, então, você é muito mais influenciado pelo seu subconsciente do que você imagina. Mas à medida que você processa o seu subconsciente de maneira consciente, você ressignifica o que está lá dentro. E assim você pode se tornar na hora uma nova pessoa, colocando coisas diferentes para dentro do seu subconsciente. Aí você vai aprender a acessar uma outra área do seu cérebro também, que é a área da empatia. Existe um campo cerebral responsável por isso, que é você reconhecer as emoções do outro
e administrar os relacionamentos com pessoas que têm sentimentos como você, a lidar com essas emoções do outro. Lembra que as conexões acontecem por causa das emoções e lidando com a criança interior do outro? Você aprende isso daqui. E você aprende a não só controlar as suas emoções, mas a se induzir em determinadas emoções. A fazer o melhor proveito das emoções, motivando-se para alcançar metas. E isso é um ponto muito importante. Muita gente não consegue empreender, muita gente desiste de projetos por causa disso aqui. E você vai aprender sobre como a sua fisiologia, atualmente, os seus hábitos de saúde, eles influenciam a sua saúde emocional. Você vai aprender sobre a relação entre corpo e mente, pilares físicos da saúde emocional. Vai aprender sobre o eixo intestino-cérebro. Isso aqui é muito sério. Tudo isso daqui existem. Você pode estar comendo a sua própria doença emocional ou a sua própria saúde emocional. Essas coisas influenciam você muito mais rápido do que você pode imaginar. Tá? E num nível muito maior do que você pode imaginar. Eu, por exemplo, já percebi o efeito disso em mim quando eu ia fazer prova. Por exemplo, uma vez uma vez eu comi um determinado tipo de alimento que eu não costumava comer antes de prova. E eu percebi, o resultado nessa prova foi falta de atenção. Não tive a mesma performance que eu tive em outras provas. Então você pode estar comendo o seu problema emocional. Por alguma razão não compartilhou aqui. Deixa eu só mudar isso aqui para a apresentação e voltar a apresentar. Pronto, voltou a compartilhar o slide. Só que assim, nós não conseguimos ajudar todas as pessoas. Existe um grupo de pessoas que a gente consegue ajudar e outro grupo que a gente não consegue ajudar. A gente não consegue ajudar com esse treinamento as pessoas que querem mudar em um passe de mágica. A gente não consegue ajudar quem quer ser reprogramado de uma maneira inconsciente. Sabe por que disso? Porque o nome desse treinamento é Lead Your Mind. É você liderando a sua mente. Consciente e inconsciente. Você não vai ser escravo do seu subconsciente. E aí, liderar significa que você tem que tomar uma iniciativa. É algo voluntário, é algo consciente, é algo racional e que exige seu esforço. Você não lidera ociosamente ou passivamente. Você lidera liderando, tomando iniciativa. E aí, para você ser gestor da sua mente, para você assumir a liderança da sua própria mente, você não pode entregar a liderança da sua mente para outra pessoa. E nesses processos onde você rebaixa o seu nível de consciência, você está entregando a autonomia, a liderança da sua mente para outra pessoa. E você só pode entregar isso de maneira segura para Cristo, para Deus. Porque outra pessoa liderando você está abrindo mão da sua individualidade, que é um aspecto fundamental do seu ser, da sua identidade, de quem você é, da constituição, inclusive, da sua saúde emocional, a liberdade de escolher as coisas e poder tomar a decisão por si mesmo, liderando a sua mente, decidindo, determinando, ou seja, sendo o gestor dela, o líder dela. Se você abrir mão disso, você não está caminhando pelo caminho de saúde emocional, você está mascarando seus traumas. Você não está liderando sua mente. Então a gente não consegue ajudar essas pessoas. Mas a gente consegue ajudar quem quer mudar de forma consciente, voluntária e racional. Quem quer liderar propriamente. Quem já entendeu que precisa passar por uma renovação do entendimento. Quem quer prestar um culto racional a Deus. E exige sim esforço. Mas o preço de você mandar você fazer uma coisa e você ser capaz de obedecer é impressionante. O preço o valor de você ser capaz de liderar a sua vida é fantástico. O preço que você paga por não conseguir liderá-la é muito alto. É muito alto. Você fica escravo de você mesmo, da pior versão de você. E isso é muito ruim. As pessoas que tomaram a decisão, que assistiram esse conteúdo, essas aulas, e que entenderam que podiam ser gestores da própria mente, eles ficaram impressionados com isso. E deixaram alguns depoimentos impressionantes pra gente. Olha aqui, por exemplo, o que o Ailton compartilhou com a gente. Vou ler só essa parte aqui. Em Jesus, na verdade, eu vou ler até um trechinho antes, né? Particularmente, pessoalmente, aprender direto do Espírito Santo, através de ti, que eu não sou escravo absoluto das minhas heranças pecaminosas, nem dos meus pecados, e nem do poder do mesmo, é no mínimo maravilhoso. No mínimo, ele não quis falar do máximo. É no mínimo maravilhoso, divino. Pois em Jesus a completa liberdade religiosa, a plena salvação do mal e de mim mesmo. Experimentei de verdade a libertação que o Senhor comprou para mim com seu sangue derramado na cruz, aprendendo que todo mal arquitetado pelo inimigo, impresso em meu DNA e cultivado por mim, não é mesmo. Tudo isso não é mesmo determinante. Em Jesus eu posso escolher o caminho da felicidade. O Ailton entendeu que você não precisa ser escravo de você mesmo, da sua pior versão. E ele decidiu caminhar pelo caminho da felicidade. E você também pode decidir isso. Olha quem mais compartilhou com a gente aqui. A Dani.
A Daniela escreveu muito mais coisa, por isso que a gente colocou reticências aqui, mas não daria para colocar esse depoimento tão longo aqui. Colocamos algumas das partes principais. Agradecer a Deus por sua vida, tarará. Todas as palestras que eu assisti suas foram inspiradas por Deus. Sua abordagem e linguagem me inspira e me ajuda a refletir profundamente sobre o meu ser, meu existir, e responde muitos porquês. Olha que coisa legal. Muita coisa que ela não entendia, ela entendeu o porquê fazia. Sobre a relação dos traumas infantis e nosso comportamento social, foi muito importante para entender e relacionar alguns fatos pessoais. Gostei muito de ouvir e entender sobre a epigenética e como é possível ativar e desativar os genes pelo resultado do ambiente e estilo de vida. Ela aprendeu que aquilo que recebeu dos pais não era determinante, e nem do ambiente. Ela podia ativar ou desativar padrões que foram colocados nela. Ela podia gerenciar seus próprios padrões, ser quem ela queria ser. E olha aqui o que o John comentou com a gente aqui, ó. Compreendi e me conheci muito melhor. Você sente que você não conhece você? Que você toma alguma atitude, você queria entender o porquê, e você não sabe de onde que vem aquilo? Depois que aprendi com as orientações da psicoterapeuta Indy, hoje sei lidar bem melhor com as minhas emoções e enfrentar as dificuldades com mais esperança. Por isso que recomendo todas as pessoas, até porque todos nós temos os nossos traumas. O John entendeu que pai nenhum foi perfeito, nem o pai do próprio Deus, Jesus, Deus encarnado. E, portanto, nessa imperfeição dos nossos pais, a maioria predominante deles deixaram feridas, mesmo que eles tentaram acertar. Eu tive pais acima da média. Mas devido a particularidades minhas, eu tive os meus problemas emocionais. E ele aprendeu que ele não precisava ficar escravo dessas feridas. Ele não precisava ser vítima dos erros que os pais cometeram. E às vezes mesmo tentando acertar. E às vezes pode ser que não tentaram acertar tanto assim. Como é o caso de muitos de vocês que estão nos ouvindo agora. Se os seus pais, em alguns momentos, não fizeram tanta questão de acertar, você pode precisar de muito mais disso daqui. A versão de você mesmo que você pode conhecer, quando conhecer você com as suas necessidades supridas, livre dos seus traumas, entendendo os padrões que te dominam hoje e sendo capaz de atuar conscientemente sobre esses padrões, a versão que você vai conhecer de você mesmo pode te impressionar. Já imaginou você ficar surpreso e contente consigo mesmo? Eu gosto muito mais do Nelson que eu sou hoje do que eu era. E olha que diziam que eu já tinha uma boa autoestima. Você, bebê, você gosta mais da Indy de hoje ou da Indy do passado? Com certeza, a Indy de hoje. Você pode gostar muito mais de você do que você gosta hoje. E se tornar uma pessoa que não tem como não gostar, como as outras pessoas gostarem de você. Porque você só quer curá-las. E ser maduro no relacionamento. E você já deve estar perguntando qual que vai ser o preço disso aqui, né? Isso deve ser uma coisa exorbitante, porque já que eu vou me entender no nível mais estrutural assim, isso vai ser muito sério que eu vou ter que pagar para isso. E existe uma diferença muito séria entre valor e custo, ou valor e preço. Quero que você entenda uma coisa, que o preço de não gerir a sua vida é muito mais alto. Para você, qual que é o valor de ser o tipo de pessoa que foi liberto de você mesmo? Que pode ser o seu pior algoz, que é o seu pior algoz. Quanto custa para você ser capaz de desenvolver bons relacionamentos? Ser uma pessoa que os outros gostam de ter por perto? Quanto vale para você ser um bom amigo? Não ser uma pessoa que está lá querendo sugar dos outros, mas ser uma pessoa que está querendo contribuir com os outros e sabe ser maduro. Sabe se expor de maneira equilibrada, mas não demasiada e também não frágil demais. Quanto custa para você ser equilibrado nisso? Quanto que as pessoas costumam pagar para se livrar dos seus traumas? Quanto que custaria uma sessão de atendimento com um psicoterapeuta, por exemplo? A gente ministra essas sessões. Ela principalmente está atuando mais agora, que eu estou muito mais voltado para marketing agora, né? Mas uma sessão, às vezes, a pessoa tem que pagar. Uma sessão curta, breve, para tratar algumas questões meio básicas, costuma pagar 700, 1.500, e um valor muito mais alto só para se libertar de alguns traumas. Dependendo de quantas sessões, de como aprofundar o trauma. Existem pessoas que esconderam tanto alguns determinados traumas ou dificuldades da vida, estão embaixo de tantas camadas, que às vezes precisa de 4, 5 sessões só para chegar na raiz do problema. Para depois ir conscientizando a pessoa do que ela tem que fazer para se resolver. Agora, em relação a encontrar a pessoa certa, ou em relação a ser uma pessoa atraente para o relacionamento, tem mulheres que estão pagando mais de 6 mil reais em mentoria para conseguir atrair um homem de alto valor. Vocês acreditam nisso? Mais de 6 mil reais. Tem homens que pagam mais de 3 mil reais num treinamento para conseguir atrair uma mulher de alto valor.
Tem pessoas que pagam cursos caros para aprender a cultivar relacionamento. Quanto custa para você se tornar esse tipo de pessoa? Quero dizer uma coisa muito importante para você. Para você adquirir esse treinamento hoje, você não vai precisar pagar os R$6.000 para se tornar uma pessoa desejada para o relacionamento. Na verdade, você não vai precisar pagar nem 10% disso, que seriam R$600. Na verdade, a gente já falou o valor, Lê? Na verdade, você não vai precisar pagar nem 1% desses R$6.000 para você se tornar uma pessoa atraente para um relacionamento. Uma pessoa de alto valor e que atrai alguém de alto valor para o relacionamento. E um bom amigo, um bom cristão, um bom missionário. Se você pagasse 1% disso, seriam R$60. Esse treinamento, ele está custando apenas R$50. Lembra de como o nosso projeto surgiu? Para ajudar missionários, para ajudar cristãos a se conscientizarem sobre sua saúde emocional. Muitas pessoas, muitos cristãos, inclusive, estão numa situação de carência. Às vezes tem missionários que vão para outro país, que enfrentam situações muito adversas, ou que, mesmo nas escolas missionárias, que vieram de famílias carentes, e eles não têm condições de pagar um valor muito exorbitante nisso. E o nosso objetivo é que esse conhecimento se espalhe como folhas de outono, para que o máximo de pessoas seja abençoado por esse treinamento. Então, por isso, a gente colocou esse treinamento nesse valor. E sim, esse é o valor para a primeira turma. Depois, o valor desse treinamento ele vai subir, sim. Tem alguns bônus que a gente já conversou entre nós vamos colocar lá dentro, mas vai ser uma surpresa para quem entrar lá. Mas a gente comentou de um dos bônus agora. Vamos compartilhar um dos bônus aqui. A gente quer colocar lá dentro uma aula também sobre os princípios que a gente... Na verdade, vai ser uma imersão, porque provavelmente vai durar umas 2, 3 horas isso aí, que é um assunto que é muito extenso e profundo na sua própria natureza. Mas a gente quer compartilhar o tanto de coisa que a gente tem aprendido sobre relacionamento matrimonial, relacionamento afetivo. Só que aqui não vão ser pessoas só apaixonadas falando, embora tenha isso também. Vão ser pessoas analisando isso do ponto de vista de estudiosos de comportamento humano. Então, estudiosos de comportamento humano compartilhando sobre necessidades masculinas e femininas, sobre como se tornar homem e mulher de alto valor no relacionamento. E como suprir as necessidades um do outro. Então, vai ser um bônus muito legal que a gente quer colocar lá dentro desse treinamento. Coisa que a gente tem aprendido pelos nossos estudos para sermos a melhor pessoa possível um para o outro, como também dentro dessa visão de estudiosos de comportamento humano. Nós temos um lema entre nós. Um cristão liberto de seus traumas é um testemunho vivo da libertação em Cristo e desperta em muito mais pessoas a vontade de viver a libertação em Deus. A sua própria experiência, o seu próprio testemunho vai cativar muita gente da sua própria libertação. Quanto você acha que ela fica contente de contar essa libertação toda? Quanto você acha que eu fico contente de contar que eu tenho sido uma pessoa melhor? Que eu sou uma pessoa que consegue entender melhor as dores dos outros agora? Porque ela me falava das dores delas e não conseguia unir as peças numa linha do tempo ou uma coisa que entendesse como tudo aquilo influenciou em todos os traumas e dificuldades que ela carregava. Hoje eu consigo ser muito mais compreensivo para a pessoa que eu mais amo no mundo. Isso, para mim, não tem preço. Ser a melhor pessoa que eu posso ser. Lembra que eu não gosto de meta baixa? Então, é assim. Você não precisa se contentar com meta baixa também. E nós chegamos ao final dessa live. Se você já decidiu que esse treinamento é para você, se você decidiu que você vai ser liberto dos seus padrões de comportamento negativo, se você decidiu que você vai se tornar uma pessoa madura para se relacionar com outras pessoas, que vai ajudar elas nas suas dificuldades, se você já decidiu que você quer ser um instrumento de cura, seja muito bem-vindo ao treinamento Lead Your Mind. É você na gestão da sua mente. É você gerenciando a sua vida e os seus pensamentos com o auxílio de Deus. Dentro de uma cosmovisão cristã, com aquilo que nós conseguimos reunir de melhor dentro da neurociência. Seja bem-vindo ao treinamento Lead Your Mind. É você liderando a sua mente conscientemente. Liderando conscientemente. Para você fazer a sua inscrição, você que está assistindo essa imersão, basta você pegar esse número que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai adicionar esse número no seu WhatsApp ou clicar no link que vai ser deixado aqui. E você entra em contato com a gente dizendo o seguinte: assisti a imersão e quero liderar minha própria mente. Quero o treinamento Lead Your Mind. Nós vamos enviar um formulário de inscrição para você e você vai preencher esse formulário. As aulas, elas começam nessa quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Então, se você quer fazer parte da primeira turma,
corre, primeira turma que a gente está falando é especificamente em relação ao valor, porque em breve, provavelmente ainda dentro desse ano, o valor dessa comunidade vai subir, tá? Então, se você quer fazer parte dessa primeira turma, corre, se inscreve. Se você conhece alguém que precisa gerenciar melhor as emoções, algum amigo, alguma amiga que você quer ver sendo feliz emocionalmente, envia essa live, o link dessa live para essa pessoa, porque nosso objetivo é ajudar o máximo possível de cristãos a se conscientizarem e alcançar uma vida muito mais feliz. A verdade é que a Bíblia já estava falando para a gente sobre saúde emocional há muito tempo. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cada um não pense de si mesmo além do que convém. A Bíblia nunca ignorou sua saúde emocional. Por que os cristãos estão sempre ignorando? Você precisa lidar com as suas feridas. Existe algo no evangelho que você não tinha se dado conta. Existe algo a mais. E quando você entende daquilo que você precisa e busca o suprimento na fonte correta, um potencial de cura impressionante está disponível para você. Então, para entrar nisso, entre em contato com a gente através do número do WhatsApp que está descrito aqui abaixo na descrição desse vídeo. Solicita o formulário de inscrição. O treinamento Leader Mind está apenas R$50 por enquanto, dependendo de quando você ver essa live. Já vai ter subido. Parcela única. Exatamente, não é mensal, tá? É uma parcela única, e sim, isso é um absurdo mesmo. Isso é ridículo, esse preço que está sendo cobrado aqui, tá? Mas se inscreve, porque a gente quer ajudar um batalhão de cristãos a ser liberto dos seus traumas. Imagina você fazendo parte desse batalhão e despertando em outras pessoas vontade de ser cristão também. Vontade de encontrar libertação em Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos que você faça parte desse exército também. Então, entre nesse curso, divulga esse conteúdo. E que Deus abençoe grandemente você. A gente vê dentro do treinamento Lead Your Mind. Você gerenciando a sua mente conscientemente. Que Deus te abençoe.